no gol, 2 Arthur Bahia na lateral direito, 3 Gabriel na zaga e 4 Felipe na quarta zaga. Na lateral esquerda, camisa de número 6 William, o meio campo de 5 para Eric, 7 para Breno, 8 para Aleph e 10 para Renan. O ataque de 9 para Jalisson e 11 para Luiz Eduardo, Delton Sá. Como é, João? Como é, Anderson Luiz? Desculpa, por favor, repete. Vamos lá. 1 Diego, 2 Arthur Bahia, 3 Gabriel, 4 Felipe, 6 William, o meio campo de 5 para Eric, 7 para Breno, 8 para Aleph e 10 para Renan. Ataque de 9 para Jalisson e 11 para Luiz Eduardo. Então eu escrevi tudo direitinho, viu, Anderson Luiz? Deu certo, não errei nada, viu, Anderson Luiz? Eu sei seu caminho é bom, Delton Sá. Eu passei na prova do ditado. Vamos pro outro lado, o time do Barbalha, o mandante, os donos da casa, pro jogo dessa tarde. O time do Barbalha, que é comandado pelo técnico Márcio Alan, vem com 12 Lion, o trio de zagueiro com 13 para Charles, 3 para Miguel e 4 para Jordan. O meio campo de 2 para Eduardo, 16 Anderson Cachorrão, 5 Rondinelli e 10 Paulo Henrique, com a camisa de número 6 o Dudu Caririaçu. O ataque de 7 para Romário e 9 para Alan Vitor. Repetindo o time do Barbalha, 12 Lion, 13 Charles, 3 Miguel e 4 Jordan. Meio campo de 2 Eduardo, 16 Anderson Cachorrão, 5 Rondinelli, 10 Paulo Henrique e 6 Dudu Caririaçu. Romário e 9 Alan Vitor, Delton Sá. Pode acontecer isso. Deixa eu baixar um pouquinho para pegar melhor, meu caro Anderson Luiz. Valeu, definido também o time do Barbalha para o jogo dessa tarde. Tá na hora da gente conferir a arbitragem. Fala, Anderson Luiz. Fique de olho no apito. Quem comanda o jogo é a Elizabeth Esmeralda, junto com ela o Anderson Rodrigues e John Batista Chaves. Repetindo, quem comanda a árbitra central é Elizabeth Esmeralda, Anderson Rodrigues na assistência número 1 e assistente número 2 é o John Batista Chaves, Delton Sá. Tá certo, meu caro Anderson Luiz. Delton. Oi, João Filho. Só fazer o convite aqui para quem tá escutando a gente agora, em especial o pessoal da cidade de Barbalha, onde você e o Anderson estão, amanhã, 18 horas, na Capela de Santa Terezinha, que fica no bairro Cirolândia, na cidade de Barbalha. Teremos a missa em sufrágio da alma do nosso querido Antônio Félix. Amanhã, 1 ano do seu falecimento. A missa, portanto, amanhã, às 18 horas, na Capela de Santa Terezinha. O convite feito pela Leoneide, que é a viúva do Antônio Félix, amanhã, 18 horas. Tá bom, Delton? Rapaz, 1 ano, seu nosso amigo Antônio Félix. A gente tava lembrando dele hoje no evento do amigo Jade Guga, lá em Juazeiro do Norte, lá no Praxedão, com o amigo Marcos Fernandes da Farmácia Fernandes, com a turma boa lá, lembrando do nosso amigo grande Antônio Félix, né, rapaz? Faz uma falta danada, né? Então amanhã, missa de 1 ano de falecimento do nosso amigo Antônio Félix. Lembrando, João Filho, que nós já estamos ao vivo no nosso canal no YouTube, né? Assim, ô JF? Sim, estamos ao vivo pelo nosso canal oficial da internet, Rádio Vale FM 99 oficial no YouTube. Oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Uval. Vai abrir às 17 horas. Você pode confirmar o seu pedido pelo 98842-9514. Não, ele não vai narrar o jogo hoje. Não é ele quem vai narrar. Mas ele está aqui, do nosso lado. Ele vai estar hoje numa posição diferente, comentando, falando do jogo. Confesso que estou surpreso. O nosso campeoníssimo de audiência. Marco Valério. Boa tarde para você, Delton Sá, para o Anderson, para o nosso querido João Filho, todos os ouvintes da Rádio Vale FM. Aqui estamos nós para acompanhar esse jogo, Delton, entre Barbalha e Guarani. Muito embora o mando de campo seja do time do Guarani, aqui no estádio Inaldão, mas é claro que o Barbalha também se sente em casa. E a gente espera uma boa disposição, Delton, por parte das duas equipes. Afinal de contas, o Guarani joga praticamente suas últimas esperanças de ainda tentar lutar contra o rebaixamento. E o Barbalha vem de um alento, vem de um resultado positivo na última rodada, fora de casa contra o Pacajus. O time ganhou um novo ânimo. Aliás, o Barbalha tem apresentado um futebol até razoável
dentro desta competição. Acredito que vai ser um jogo muito disputado também, Delton, a partir da escalação divulgada pelo Anderson Luiz, mantida pelos treinadores. O Guarani povoa mais o seu setor de meio campo. O Guarani joga no esquema 4-4-2, apenas com 2 atacantes, o Jalisson e o Luiz Eduardo, que é um atacante que deriva mais pelas pontas do gramado. E, obviamente, o time do Barbalha com seu sistema, com 3 zagueiros, com sistema de marcação forte também no setor de meio campo, mas claro, vai tentar aproveitar o fator campo, já que o Barbalha joga em casa, entre aspas, hoje contra o Guarani, para tentar essa vitória e 3 pontos que são importantíssimos no objetivo do time do Barbalha, que é manter-se na primeira colocação. Aliás, na primeira divisão. Acredito que vai ser um jogo bom, Delton, sobretudo muito disputado, muita correria, e eu acredito também que será um jogo muito físico, ao invés de ser um jogo com muita técnica, mas com muita disposição física. Delton Sá. Tá certo, Marco Valério, trazendo aí a sua opinião, já fazendo o seu registro aqui no Futebol Show do Timaço da Vale FM. Então, Marco Valério estará hoje surfando nas ondas do comentário. Hoje, em substituição do nosso amigo Demontier Tenório no Futebol Show do Timaço da Vale FM. Cadê o Tonho de Osvaldo aí, que chegou por aqui, já deixou a encomenda lá pra galera do Nova Manhã da Vale FM, tá sentado lá na frente, o Tonho de Osvaldo, tá ali, já trouxe aqui. Jucimar que está nos ouvindo agora e Alexandre Pedrosa. Amanhã estaremos levando lá para o Nova Manhã da Vale FM. Um abraço, nosso amigo Toninho de Osvaldo. Deixou por aqui e foi sentar para assistir o jogo que começa daqui a pouquinho aqui no Estádio Naldão pelo Campeonato Cearense de Futebol. É o Barbalha e o Guarani, ambos tentam fugir do rebaixamento para a temporada de 2024. Esse é o Futebol Show do Timaço. Oferecimento de Cariri da Sorte Cap, que voltou para você. É no Cariri, é daqui. Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Farmácia Fernandes, presente em todo momento. Agora são 6 lojas, porque chegou a nova, aliás, 7 lojas. Chegou a nova lá no Parque São Geraldo Humberto Bezerra. Só Fumê Service. Revestimento Fumê para carros e prédios na rua José Marrocos, 408. Lá tem aquela película de alta performance com 10 anos de garantia. Em nome também de Atacom, materiais de construção. Comprar na Atacom é tudo de bom para você. Novo Rio Veículos, o seu Chevrolet 0 km está na Novo Rio. Os 2 times entrando agora. Tem aquele protocolo do futebol cearense. As 2 equipes, elas entram juntas com o trio ou quarteto de arbitragem. Posicionados no centro do gramado, tem a execução do hino do Brasil para o início da partida. O Guarani já em campo com o seu uniforme tradicional, meião na cor preta, calção na cor preta com um detalhe em vermelho, uma listra na vertical. Camisa tradicional rubro-negra do time do Guarani. Já o Barbalha meião na cor branca, calção azul também com detalhe em vermelho. Camisa branca com detalhes em azul e vermelho. Esse é o time do Barbalha. Em campo também as 2 equipes para o jogo que começa daqui a pouquinho. É a 3ª rodada desta fase decisiva para fugir do rebaixamento do futebol cearense, encerrando os jogos de ida. São 6 partidas para cada equipe. Hoje cada um completa o ciclo dos 3 primeiros jogos. Pois não, Anderson Luiz? Tem um detalhe de alguns torcedores ali do outro lado, Delton Santos, não sei se você está vendo, estão organizando para colocar uma faixa para a Federação Cearense de Futebol abrir uma investigação sobre os jogos do Guarani, tudo que aconteceu nessa primeira divisão com o Leão do Mercado. Lá do outro lado, alguns torcedores estão fazendo essa manifestação nesse momento, no jogo do Leão do Mercado, ali lá do outro lado, ali perto de onde fica o placar. Estou estendendo agora, né? Sim. Tô colocando lá. Infelizmente, e eu não gosto muito de tocar nesse assunto, mas às vezes há necessidade. Infelizmente hoje, o futebol está de uma forma que as pessoas não acreditam mais o que acontece dentro das 4 linhas. Você sempre fica na dúvida se o que está acontecendo na verdade, é a competência de alguém ou a falha proposital do outro. E isso tem levantado muitas suspeitas, isso em todos os estados do Brasil. A situação é bem complicada, a gente conversa com companheiros de imprensa pelo Brasil afora e infelizmente, lamentavelmente, essa onda tem tomado de conta. E aqui, torcedores do Guarani
colocam uma faixa lá em protesto, né? Aqui em frente às cabines das emissoras, onde fica o placar do jogo. E o pessoal do Guarani fazendo esse manifesto aqui no estádio Inaldão, Marco Valério. Uma situação que vem incomodando muita gente, né, Marco Valério? Essa questão dessas insinuações suspeitas, enfim. E um detalhe, Delton, são insinuações que surgem cada vez mais fortes, principalmente nas redes sociais, mas que a gente não tem provas, né? O torcedor não tem provas. Existem especulações, insinuações. É bem verdade que muitos resultados até inesperados, muitas goleadas, muitos gols surgidos de forma até estranha para a gente que acompanha o futebol há muito tempo. Agora, é aquela coisa, tem que haver realmente uma investigação mais profunda para confirmação, né, desse tipo de manipulação, caso realmente esteja acontecendo. E observando aqui também, Delton Sá, não é fácil jogar numa lua como essa, né? Temperatura de 32 graus nesse momento, calor muito forte aqui em Barbalha. Vamos ver o comportamento desses jogadores logo no princípio da partida. Ou seja, aquele jogo que tem que ter a paradinha técnica primeiro e segundo tempo, se puder esticar um pouco mais o intervalo. Porque nessa temperatura, meu amigo, o negócio é complicado. Novo Rio Veículos informando a hora. 15 horas e 32 minutos, 3h32 da tarde. Tá tudo pronto. A senhora Elizabeth Esmeraldo, ela está zerando o seu cronômetro. Vai determinar o início da partida aqui no estádio Inaldão. Rola a bola, começa o jogo. Futebol de primeira é com o timaço da Vale. Delton Sá. No comando do futebol, show do timaço da Vale FM. Lá vem tentando a primeira descida para o time do Guarani. Bola mais à frente, agora vem brigando por lá. Camisa número 11 do time do Leão do Mercado. Brigava pela bola, tentava por ali o Eduardo. Corta o time do Barbalha. A bola vai saindo pela linha lateral. É manual para o time do Guarani. Já cobrou o Arthur. Bota a bola à frente agora. Vem tentando de novo o Eduardo. Vai no lance, vai para a jogada. Para a linha fundo. Caiu com ele a zaga do time do Barbalha. Melhor para o time do Barbalha, fica com ela. Domina a bola, parou o jogo. A árbitra vai marcar o que ali? Regularidade no ataque agora do time do Guarani, ou meu caro Anderson Luiz? Na verdade, o Charles sentiu, Delton Sá, botou a mão no ombro direito, tá ali caído, camisa de número 13 da equipe do Barbalha para receber atendimento médico. No comecinho do jogo, a informação de Madeireira, Beira Rio. De Motopeças Padre Cícero, tudo para a sua motoloja na rua São Pedro, no bairro Santa Teresa. Eu disse Motopeças Padre Cícero. Fox, tudo em celulares para você. Tem loja no centro de Juazeiro do Norte, na Padre Cícero com Santa Luzia. Na São Pedro com Seminário. No centro do Crato, na Senador Pompeu. E também no Cariri Shopping, aberta para você agora em Juazeiro do Norte. ESC Cursos e Pré-Vestibular, referência em concursos públicos preparatórios para o Enem Vestibulares. Agora tem o ESC Pré-Vestimed. WhatsApp 35713487. É o telefone do ESC. E se você quer economizar na hora de construir ou reformar, Madeireira, Beira Rio é o lugar. Lá vem bola sendo trabalhada pelo time do Barbalha no campo ofensivo. Vem bola por ali com o Miguel. Manda a bola para frente agora buscando o setor ofensivo do time do Barbalha. Brigando por lá o Paulo Henrique. A bola vai saindo pela linha lateral. A arbitragem está dando manual. Quem favorece o time do Guarani no campo defensivo. Está chegando o William para fazer a cobrança do lateral para o time rubro-negro no começo de partida aqui no estádio Inaldão, na cidade de Barbalha. Vem o William para a bola, autorizado pelo árbitro da partida. Ele toma distância e joga a bola à frente, agora corta o time do Barbalha, a bola vem para o meio, responde o Eric, aí aciona, tentou pela ponta, era o Breno, na verdade a bola saiu pela linha lateral, é manual para o time do Barbalha pelo setor direito. Vem para a bola por ali o Miguel, número 3, ele vem para a cobrança do lateral. A árbitra manda ele voltar um pouquinho mais. O Eduardo, que é a ala do time, joga mais à frente. Jogou na frente, agora cortou o time do Guarani. A bola cai no meio campo, agora recupera, trabalha o time do Guarani. De novo o Miguel, manda a bola à frente agora, tenta o time do Barbalha lá na frente com o Alan Vitor. Perde a bola, cai no meio campo agora. Domina por ali o Breno, pro time do Guarani. Ela para a árbitra da partida para marcar falta. É bola pro time do Guarani ali no setor do meio campo. No campo defensivo ainda. Tá chegando ali pra bola. O Eric, ela manda colocar a bola de novo no local. Agora sim quem vem para a bola é o Gabriel, zagueiro do time do Guarani, abre os braços, vai mandar a bola para o campo ofensivo. Time do Guarani esperando. Jalisson joga hoje pelo meio, não, é o Eduardo tá lá pelo meio.
Vai pra bola então agora. Pra cobrança falta o Gabriel, zagueiro. Levanta a bola buscando o Eduardo pela ponta. Subiu cortando o Miguel. Ela vem no meio campo agora pro time do Guarani. Recupera a bola o time do Leão no Mercado. Bola vem mais atrás agora. Trabalha por ali o camisa número 8 do time do Guarani que voltou a jogar do Aleph. Bola pro goleirão agora. Diego sai da área. Na perna direita lança a bola pro campo ofensivo pro Jalisson. Vem marcação em cima dele. Tentou no meio de 2. Caiu, pediu falta. A árbitra manda seguir o lance. Bola vem pro time do Barbalha agora. Lançamento na resposta muito longo nas costas da marcação. Tentava por ali o Alan Vitor. Chega cortando o time do Guarani. Colocando a bola para a linha lateral. É lateral. Vem pra bola o Eduardo do time do Barbalha. O capitão do time barbalhense. Ele vem pra cobrança. Joga a bola para Alan, ele tenta o domínio, marcação em cima dele, vem a proteção do time do Guarani, Alan no meio de 2, tentou fazer a passagem, corta o time do Guarani, a bola sai pela linha lateral, manual para o time do Barbalha, de novo pelo setor direito, tá chegando ali para fazer a cobrança o Eduardo, camisa número 2, as emoções do campeonato cearense de futebol para você aqui no estádio Naldão, Barbalha contra o time do Guarani, o Barbalha tenta de novo, vem na jogada ali pela ponta, faz o giro ali o Romário, para linha de fundo, bola saiu, é lateral de novo para o time do Barbalha, pertinho da bandeirinha, escanteio, vem de novo Eduardo, lateral do time barbarense, vem para cobrança, ele demora um pouquinho, claro, nesse começo de partida, com essa temperatura, o pessoal vai num ritmo mais lento, bola para a área agora, chega a bola para o time do Guarani, tira o Leão do Mercado, ela sobra, Romário briga pela bola, dominou com o braço, não vale, hein, Anderson? É dominar com o braço, não, é falta, Delton Sá, falta a favor do time do Guarani, o placar do jogo segue 0-0 na informação de Alfa Vidros. Tá na regra essa, ô Anderson Luiz? Hein? Tá, Delton Sá. Atacou materiais de construção, comprar na Atacou é tudo de bom. Olha a bola colocada para a linha lateral, é manual para o time do Guarani lá pelo setor direito. Vem Arthur para a bola para o time do Guarani pelo setor direito. Ele vai movimentar a bola para o time rubro-negro, a bola vem curtindo ali, tentou jogar com o Renan, voltou para ele, ainda Arthur vem proteger o que, rapaz, o Breno foi atropelado. Falta lá pelo outro lado, é falta para o time do Guarani. É falta para o Leão do Mercado lá pelo setor direito, é começo de partida. Ele vem na cobrança, a bola vem para o meio agora. Recebe o Renan, tenta fazer o giro, volta um pouco mais o lance. Bola vem para o time do Guarani agora no campo defensivo. Gabriel com ela, lançou para frente. Bola longa demais ali. Não dava, não tinha como o Jalisson chegar nessa bola, hein, Anderson? A tentativa foi encontrar o Jarlisson aqui na ponta esquerda, acabou sendo muito longa, a bola foi para a linha lateral, o placar do jogo é 0-0 na informação de Madeireira Beira-Rio. Olha o Alan Vitor, bola vem pro Romário agora pelo meio, corta o time do Guarani, briga de novo, vem ali o Alan Vitor, faz pressão no time do Guarani, do William, protege, pressão do Alan Vitor aí do William, caiu, pediu falta. Tá certo, ele ali jogou aquela questão do experiência, né? O toque se atirou e ganhou a falta, hein, Anderson? A juizana foi mais na dele, viu, Delton Sá? Porque foi mais na malandragem, o William acabou ganhando uma falta a favor do time do Guarani. O placar do jogo é 0-0 na informação de Baleia Burgers. De Panebão, Poraço, os produtos da Poraço já fazem parte da mesa das famílias caririenses. Produzidos de forma semi-artesanal, Panebão, Poraço e massa para Pastel Tasquinha. Churrascaria Mão de Vaca, o melhor churrasco da região do Cariri, pratos deliciosos e aquele atendimento espetacular. Na Churrascaria Mão de Vaca, pedidos 988657741. Lá vem descendo bola, o time do Guarani tentou por ali, perdeu a bola, Romarinho vem na velocidade brigando por ela, por baixo, cortou. Tira o time do Guarani, responde o Barbalha, bola preta. Eduardo de primeira pro Alan Vitor no meio da defesa do Guarani, tira, arrepiou por ali o Felipe Ramos, providencial corte, hein, Alan, aliás, Anderson. É pra onde apontou o nariz, o Felipe jogou a bola pra linha lateral, lateral já cobrado pelo Barbalha, placar do jogo 0-0 na informação de Churrascaria Mão de Vaca. E lá vem o time do Guarani, agora a bola vem com o jogador Breno, volta o lance, bola agora para o goleirão Diego, ele domina a bola na grande área do time do Guarani, devolve a bola agora para o zagueirão Gabriel, ele vem descendo para o time do Guarani, carregando a bola, marcada a distância, vira o jogo lá para a direita, de novo agora com o Breno, recebe para o time do Guarani, domina, se oferece o Aleph na frente, ele prefere devolver a bola pela esquerda, de novo com o Gabriel, vem conduzindo o time do Guarani para o campo ofensivo, chegando ali pertinho da linha do meu campo, bola para o Eric, recebe o Eric, faz um giro, tenta fugir da marcação William, devolveu a bola pro Eric, vem descendo o time do Guarani, cruzamento, a minha altura, cortou o Barbalha, ela volta na entrada da grande área, Aleph, jogou de zagueirão, ela volta, o Guarani tenta, bola pelo meio, vem tentando o time rubro-negro, bateu de longe.
longe, firme Lion no gol, hein, meu caro Anderson Luiz. Tava muito atento o Renan e com espaço. Ali na intermediária, pegou, tentou, chutou fraco. O Lion tava atento, fez a defesa. Primeiro chute no gol do Leão do Mercado. O placar do jogo é 0-0 na informação de Farmácias Fernandes. De Engazeiras Construções, tudo para sua obra pelo menor preço, lá em Engazeiras Construções. Você pode passar lá no cheque ou no cartão lá com meu amigo Marcelão. Olha a bola para o time do Guarani, agora vem tentando Eduardo, vem para a bola, vem com ele a marcação. Chega o Miguel, arrepia, tira dali. Ela vai sobrando agora pro Eric, pro time do Guarani. Aí jogou de canela. O Eric aí, balão para cima, a bola subiu, vai descendo lá do outro lado. Vai ficando tranquila pro Dudu no time do Barbalha. Domina do Leis, complicou com ela, mandou a bola para a linha lateral. O Guarani agradeceu. Fica com o lateral, vem o Renan. Número 10 é quem tá ali para fazer a cobrança do lateral pro time do Guarani. Ele vai deixar a bola pro Arthur agora. É lateral pro time do Guarani, 0-0 o placar do jogo, começo de partida. Bola pra área, a arbitra diz não houve nada, tira o time do Barbalha. Ela vem pro meu campo agora, escurou o Eric. Olha a bola boa, tabelinha pro time do Guarani, vem tentando, o Jalisson bateu cruzado, bola pra segunda trave, toca o gol! Gol! Eduardo, número 11, da boa jogada do Jalisson pela esquerda, ele cruzou. Eduardo pro time do Guarani, escorou, a bola foi profunda nas redes. Quando eram passados 9 minutos do primeiro tempo, o Guarani sai na frente. Sai na frente o time rubro-negro. Eduardo, número 11, escorou a bola na segunda trave. Mandou a bola profundo nas redes do Guarani. Marca o primeiro. Tá na frente o time do Guarani, Eduardo, número 11. 1 pro time do Guarani, 0 pro time do Barbalha, Anderson Luiz. Uma jogada muito rápida aqui pela ponta esquerda. O Jalisson encontrou o Luiz Eduardo sozinho dentro da pequena área, que só teve o trabalho de tirar do goleirão Lion e abrir o placar do jogo. Agora, o Guarani tem 1. O Barbalha não tem nada, Adelton Sá. Sai na frente o time do Guarani, Eduardo, número 11, marcou o primeiro para o time do Guarani, 1-0 para o time do Guarani aqui no Estádio Naldão. Agendine do futebol, o show do timaço, JF, o gol do Luiz Eduardo. Foi o quarto marcado pelo Guarani no campeonato, esse é o 17º que toma o Barbalha na competição. Tá aí a informação do plantão do futebol, show do timaço. E atenção, galera, Novo Rio Veículos, o seu Chevrolet 0 km, está na Novo Rio informando a hora. 15h43, 3h43 da tarde, torcedor ligado no futebol, show do timaço da Vale FM. Ares Motos, Morrevenda de Motos, Honda do Nordeste do Brasil, informando tempo e placar do futebol. Pelo meu cronômetro, 11 passados, primeiro tempo de partida. Estádio Naldão, na cidade de Barbalha, as emoções do Campeonato Cearense de Futebol no quadrangular da morte. Aqui, Carine da Sorte informando, 0 pro time do Barbalha, 1 pro time do Guarani. Campeonato Cearense da segundona, o Pacatuba vai empatando com o Crateús 0-0. A informação para Madeireira, Beira Rio. 99,9 Delton No comando do futebol, show do timaço da Vale FM. Oferecimento dos produtos Ambev, feitos com amor para você. Os produtos Ambev são fabricados aqui em Barbalha. Produtos Ambev, aqui vem descendo o time Barbalha, bola cruzamento. Ih, Diegão, aí fica com assim. Ih, Diegão, tá parecendo que tava tentando segurar, era uma galinha ali no... Hein, no galinheiro, Anderson Luiz? Mas foi estranho, viu, Delton Sá? 3 tentativas pro goleirão Diego conseguir fazer a defesa. Tá caído o goleiro do Rubro Negro Juazeirense, sentindo dores, vai receber atendimento médico. Mas realmente foi muito estranho. O Guarani vence pelo placar de 1-0. Você já tentou pegar uma galinha no galinheiro no sítio, ô Anderson Luiz? Já, Delton Você já Sá, tentou pegar uma galinha? Lá em Pegou ela Cariaçu. pelo... Pois desse jeito aí, o cara segurando ela escapando do cabra, desse jeito.
Ela sabe que tá indo pra panela e o cara não consegue pegar a galinha. Marco Valério, tá na hora de lhe ouvir, Marco Valério. 13 passadas pelo meu cronômetro. Fala do jogo, Marcão. É isso, Delton. A estratégia do técnico do Guarani vem dando certa até agora, porque ele povoa bem o meio campo, ele acaba congestionando o setor de meio campo, criando dificuldades para que o Barbalha possa criar suas principais jogadas. Com isso, o Guarani coloca uma posição de mais enfrentamento no setor de meia cancha. E aí o Guarani explora bem os contra-ataques, tem a boa subida dos laterais, também a movimentação do Aleph, que é um jogador de meio campo, que encosta mais nos homens da frente. E a gente viu nesse lance do gol do Guarani uma jogada muito boa do Jalisson, que é um jogador habilidoso, e ele fez exatamente o inverso daquilo que se apresentava nas últimas partidas. Ele caiu mais pela ponta esquerda e o Luiz Eduardo fechou ali no centro do gol. Uma jogada perfeita do time do Guarani, mesmo jogando com 3 zagueiros, o time do Barbalha não conseguiu interceptar essa jogada, então o placar de 1-0 até aqui é justo pelo Guarani, pelo que tem se apresentado na partida até agora, Delton. Valeu, Marco Valério fazendo a sua avaliação do jogo. Hoje ele não tá narrando, hoje ele tá comentando aqui do nosso lado, do Estádio Nador. Mandar um abraço pro Cláudio Piu Piu. Alô, Piu Piu, tá ligado no futebol show do Timaço da Vale FM. Meu amigo Zeca, aqui na cidade de Barbalha, também ligado no futebol show do Timaço da Vale FM. E mandar um abraço pro Demar Salles no Crato, também tá ligado no futebol show do Timaço. Fala, João Filho. Bom, tivemos a volta do estádio Mirandão. Hoje o Mirandão volta a receber jogos oficiais no jogo do Crato com o Grêmio Pague Menos. Esse jogo era para ter sido iniciado às 15h30, mas a bola ainda não rolou, Delton Sá. E o motivo, você adivinha? Não sei. A falta de médico. Não tem um médico lá, por isso o jogo ainda não começou. Não acredito, rapaz. Exatamente. Falta de um médico, rapaz. Um profissional de saúde, possível? Grêmio Pague Menos, o Crato contra o Grêmio Pague Menos. O trio de arbitragem está aguardando, mas por falta de um médico, a informação que a gente tem aqui, o jogo ainda não foi iniciado lá na cidade do Crato. É, rapaz, é lamentável, né? O Crato tá voltando, aliás, o Mirandão para os jogos do time do Crato e esse cuidado que houve por parte da diretoria do... É bom lembrar isso, que é de responsabilidade do time mandante, né? Levar o médico para o jogo para que possa prestar esse atendimento aos atletas caso seja necessário. É de responsabilidade do time mandante. Então é do Crato essa responsabilidade de ter ali um médico no jogo. Tem que ter ambulância, segurança, e tudo é de responsabilidade do time mandante. E, infelizmente, a informação é que a bola não tá rolando ainda. Olha a bola à frente, agora vem tentando. Bola fica no meu campo agora com o time do Barbalha. Bola colocada em profundidade, melhor para a zaga do time do Guarani. Agradeceu o Gabriel. Domina a bola no campo defensivo agora. Lançou na frente para ninguém. Volta longa, zagueirão. O zagueirão Jordan ficou só olhando a bola passar. Ele fica com ela agora para o time do Barbalha no campo defensivo. É o Charles quem vem com ela. Vem carregando lentamente. Abre jogada buscando agora o Miguel. Miguel pela direita. Recebe a bola. Devolve bola com o Charles agora. O time joga com 3 zagueiros. O Charles pede ali para o Jordan subir um pouco mais. Para empurrar o time do Guarani para o seu campo. Ele orienta a subida do Jordan. Lá vai o Charles. Levanta a bola para o Jordan. Muito longa. Ele chamou, o Jordan demorou, aí a bola foi, o Jordan não foi, demorou. Centro Universitário Leão Sampaio e Leão, sua primeira opção. Guanabara, sensação em todos os sentidos, espaço, Guanabara, conforto indo e voltando. Alain Martelinho de Ouro, número 1 do Cariri, agora com serviço de pintura e funilaria, eu disse. Alain Martelinho de Ouro, esse é o futebol, o show do Timaço da Vale FM. Bola à frente agora, vem brigando por ela, o jogador do time do Guarani, cortando o time do Barbalha. Colocando a bola para a linha lateral, é manual para o time rubro-negro. Bola no setor canhoto, William vem para a bola lateral do time do Guarani para fazer a cobrança. Ele vem pelo setor canhoto defensivo. 1-0 é o placar do jogo. Joga para frente agora, corta o time do Barbalha. Cai ali no meio campo. Tenta novamente o time barbalhesco, o Paulo Henrique. Falta, diz a árbitra da partida. É bola que favorece o time do Barbalha.
Bola ali no campo defensivo, vem de novo ali o Paulo Henrique para cobrança. Bola vem curtindo agora com o Charles, domina, trabalha chegando no time do Barbalha de novo agora com o Paulo Henrique. Ele recebe a bola para o time do Barbalha ali no campo defensivo. Bola mais à frente agora, vem chegando pelo meio. Romário com ela, marcação, falta disso, arbitragem. É falta do camisa número 2, o Arthur do time do Guarani. Falta no meu campo já cobrado pelo time barbalhense. Charles de novo com a bola no círculo central do gramado. Pro time do Barbalha, ele toca a bola à frente agora pro Paulo Henrique, recebe, domina a bola, vem pra cima da marcação, puxa pra perna canhota, inverte a jogada com o Romário, recebe ali o domínio, vira o jogo, bola com o Jordan agora, recebe domínio, ganhando o time Barbalha, vem descendo, vem no apoio, mete bola na frente agora pro Dudu, recebe o Dudu, vai pra cima do Arthur, ganha a bola pro time do Barbalha, ainda tenta o lance pra lá, pra cá, ficou sem opção, aí tentou, devolveu bola pro Romário, vem cruzamento, melhor no meio agora pro time do Guarani, recupera a bola o Eric. Ele sai jogando, pede de volta, domina a bola ali pelo setor direito, vem a marcação, a arbitragem parando, marcando bola para o time do Guarani. No campo defensivo é bola para o time rubro-negro. O Crato conta agora com a Glamoda, calçados e acessórios no Mandacaru Center, eu disse, Glamodas. Alfa Vidros, vidraçaria na fase mais sofisticada da sua obra, escolha qualidade, preço e satisfação. Cortina de vidros, box, espelhos e esquadrias, Avenida Praça Federal do Castelo, 320 WhatsApp, 981125851. Dourado Joias, semijoias e kit joias para você ganhar dinheiro. Aproveite e revenda joias da Dourados, da rua Ivani Feitosa, número 9, o telefone WhatsApp 999933031. Pintou o gol no futebol do Brasil. Tem gol na segundona, é gol do Floresta, que faz 1-0 no Horizonte, lá no Domingão. Tá aí a informação do João Filho. O Horizonte, que é o próximo aniversário do Guarani, aliás, do Icasa na quarta-feira, né? Exatamente. Icasa pega o Horizonte, quarta-feira. E com esse resultado, o Floresta assume a liderança do campeonato. Tá aí a informação do João Filho. Aqui vem o time do Barbalha, tentou falta para o arbitragem, marcando falta em cima ali do Rondinelli. É falta para o time do Barbalha. Quem tá ajeitando ali para fazer a cobrança é Eduardo, número 2, lateral do time do Barbalha. Capitão do time vem para a cobrança da falta pela intermediária direita aqui pelo setor ofensivo do time barbalhense. Vai autorizado pelo ato da partida. Tem 3, 4, 5, 6 jogadores agora do time Barbalha na área. Partiu, levantou. Bola vem para cima. Diego subiu, deu um tapinha na bola, sobrou pro Romário. Dominou por cima, bate na marcação. E ela vai sobrando lá pro time do Guarani. Bola no campo defensivo agora com o Breno. E atenção, galera, Novo Rio Veículos, o seu Chevrolet 0 km está no Novo Rio, informando a hora. 15h52, 3h52 da tarde. Torcedor ligado no futebol, show do timaço da Vale FM. Ares Motos, uma revenda de motos Honda do Nordeste do Brasil, informando o tempo e placar do futebol. Pelo meu cronômetro, 20 passados deste primeiro tempo de partida. 20 minutos, etapa inicial do jogo, estádio Naldão aqui em Barbalha. Cariri da Sorte informando pelo Campeonato Cearense de Futebol. No quadrangular da morte, aqui em Barbalha. 0 pro Barbalha, 1 pro time do Guarani. Primeiro tempo, 14 minutos lá na capital. O Tiradentes vai empatando com o Guarani de Sobral pela segundona. 0-0 é o placar da partida. A informação para a Atacom, o home center que o Cariri aprovou. Futebol de primeira é com o timaço da Vale. Delton No comando do futebol, show do timaço da Vale FM. Um desses dois bolsos aí, Toninho, vai ter. Futebol, show do timaço da Vale FM, Amaraldinho, cidade esportiva de todo o interior do estado do Ceará para você. O oferecimento é dos produtos Ambev, feitos com amor para você. Produtos Ambev, a nossa daqui é do Cariri. Aqui a partida 21h30 pelo meu cronômetro, 21h30 aqui no estádio Inaldão, na cidade de Barbalha, as emoções do Campeonato Cearense de Futebol para você no quadrangular da morte. Segue o time do Guarani vencendo o jogo pelo placar de 1-0. Olha a bola para o time do Barbalha, vem bola lá com o Dudu, coloca a bola em profundidade, agora tentava o Paulo Henrique, agora Alan Vitor, melhor para a zaga do time do Guarani, lançamento feito à frente agora, Eduardo tentou fugir da marcação do Jordan, a bola sai pela linha lateral. Graxe Veículos Multimarcas, seu seminovo com procedência e garantia. Graxe Veículos Multimarcas na Avenida Padre Cícero com Carlos Cruz. Cansado de pagar contas absurdas de energia? Gênesis Solar é a solução, geração de energia solar com a Gênesis. Só falar com meu amigo Luciano, 98123 7956. A árbitra poderia aproveitar esse momento agora
para parar o jogo agora, para aquela paradinha técnica, para eu ouvir o Marco Valério, né? Porque daqui a pouquinho tem que ter aquela paradinha, que a lua de 3h30 da tarde não dá, né? Já tá na hora, já tá no tempo da galera parar um pouquinho lá, para tomar um pouquinho de água. Lá vem o time do Barbalha, bola vem com o Charles, agora trabalha Zagueirão, homem da sobra na zaga do time do Barbalha. Ele vai para o lançamento, levantou, bola para o campo ofensivo, muito forte, fica tranquila com o goleiro Diego. O goleirão do time do Guarani fica com ela, que é o capitão do time rubro-negro. Demora para fazer agora a reposição de bola para o time do Guarani. O time leonino vence o jogo por 1-0. O Diego manda a bola para o campo ofensivo agora. Lá no campo, o Aleph brigou por ela cai agora. Tentou ali o Jalisson, perdeu a bola. Ela sobra com ele de novo. Mais atrás agora a bola com o Gabriel. Recebe o Gabriel, já toca a bola de lado com o Felipe. Domina trabalhando no campo ofensivo do time do Guarani. Lançou na frente agora. Olha o Arthur, fez a finta de corpo. A bola saiu pela linha lateral. É manual para o time do Guarani. Lá pelo setor direito do campo ofensivo do time do Guarani, que vence o jogo pelo placar de 1-0. Lá vem para a cobrança o Arthur, bola vem curtinha, agora tentou pelo meio, o Breno corta o time do Barbalha, o Cachorrão vem brigar pela bola, fez falta. O jogador do Guarani em cima do Anderson. Agora sim, aquela paradinha técnica, eu quero aproveitar para ouvir o Marco Valério em relação a esses primeiros 24 minutos de bola rolando, Marco Valério. É isso, Delton. Jogo bem movimentado, apesar da alta temperatura aqui no estádio Binaldão, na cidade de Barbalha. E a gente percebeu isso até a essa dificuldade que os jogadores de Barbalha e Guarani estão tendo diante desse calor aqui, quase que insuportável. Na hora que o Guarani fez um gol, ali por volta de 8, 9 minutos, todo mundo foi aproveitar ali para tomar uma aguinha, que é o que vai acontecer agora, e claro que os treinadores vão aproveitar para passar algumas instruções, tanto para os jogadores do Barbalha, como também para os jogadores do Guarani. O Guarani começou o jogo um pouco melhor. A estratégia aplicada pelo seu treinador dando certo, o Guarani, ele congestiona mais o meio-campo. Então, o time do Barbalha, que é um pouco mais qualificado no setor de meio-campo, tem dificuldade. Não consegue fazer ação. Não consegue fazer com que essa bola chegue na peça ofensiva do time do Barbalha. E com isso, o Guarani, ele tem aproveitado desde o momento em que fez 1-0 para se posicionar de uma forma mais positiva e nas bolas esticadas tentar mais um contra-ataque. Aliás, o Guarani marcou aqui um belíssimo gol e louve-se aqui a jogada do atacante Jalisson, que desceu muito bem pela esquerda, livrou-se da marcação, cruzou na área e mesmo com 3 zagueiros, nenhum dos atletas zagueiros do Barbalha conseguiu cortar a bola, que sobrou aí para o Luiz Eduardo, que fez 1-0. E a partir do momento, Delton, em que o Guarani fez 1-0, a gente viu o Barbalha tentando sair um pouco mais para o jogo, mas com essa tremenda dificuldade. O Guarani não dá espaços no meio campo. A gente não sabe até quando a condição física do Guarani vai permitir isso para alguns jogadores. A gente sabe que o Guarani não é um time forte, fisicamente falando, principalmente alguns atletas que chegaram depois, como é o caso do Renan, do próprio Eric, mas até agora, pelo menos com 20 e poucos minutos deste primeiro tempo, o Guarani tem conseguido sim anular as principais jogadas desse time do Barbalha. Delton. Tá certo, Marco Valério, trazendo a sua opinião aqui no Futebol Show do Timaço da Vale FM. Fala, João Filho! O médico chegou, foi preciso também trocar a ambulância, porque a ambulância que estava no Mirandão não tinha o mínimo possível em termos de... Não tinha o desfibrilador, que geralmente eles exigem. Então, também, mas estava faltando o básico. Daí você imagina o básico que precisa ter numa ambulância. Não tinha na que foi para o estádio Mirandão. Foi preciso vir outra ambulância, o médico chegou e agora a bola vai rolar para Crato e Grêmio Pague Menos. Menos mal que seja só o atraso, né? Que tenha o jogo, que a bola role, né? Que depois o Crato vai receber uma multa por causa disso.
mas pelo menos jogar, né? Que pior seria se não viesse e não tivesse o jogo. Menos mal. Valeu, João Filho, a informação no futebol, show do timaço da Vale FM. Lá vem o time do Guarani tentando agora a bola com o Arthur, manda a bola para o campo ofensivo, agora buscando o Eduardo ao todo gol, corta o time do Barbalha, recupera a Rondinelli, falta nele. Dona Elizabeth marcou falta no meio campo. É bola pro time do Barbalha, vem pra cobrança ali, o Cachorrão já cobrou, bola vem curtinho agora atrás com o Charles. Domina, trabalha o zagueirão Charles ali, próximo ao círculo central do gramado, ele orienta ali o jogador, vai conduzindo a bola. Ele já toca a bola pro Romário, vem buscar o jogo, domina, trabalha no círculo central, levantou a bola pro Jordan, vê o zagueirão do time do Barbalha, recebe bola lá pelo setor canhoto. Ele vem com a bola, levantou a bola pra cima da trave, agora cortou o time do Guarani. A bola vem pra frente agora. O Jalisson dispara, vem na velocidade pro time rubro-negro. Foi pra cima, cortou, falta do Cachorrão. E a Dona Elizabeth vai dar o cartão pro Cachorrão. O Anderson fez a falta ali. Se pintou o cartão. Madeireira Beira-Rio na informação, Anderson Luiz. Camisa de número 16, Anderson Cachorrão, mais que merecido, viu, Delton Sá? Acabou esquecendo totalmente a bola, indo somente no corpo do Jarlisson, que está caído, inclusive o atacante do Rubro Negro Juazeirense, recebendo atendimento médico. Se pintou o cartão, Madeireira Beira-Rio na informação, 16, Anderson Cachorrão. O primeiro cartão foi pro Anderson. Anderson recebeu o cartão. Primeiro cartão do jogo, a informação de Madeireira Beira-Rio. Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Cariri da Sorte, Cap voltou, é daqui no Cariri. Farmácia Fernandes, 7 lojas espalhadas para você em Juazeiro do Norte. A mais 9 inaugurada no Humberto Bezerra no Parque São Geraldo. Só Fumê Service, revestimento Fumê para carros e prédios. Rua José Marcos, número 408. Só Fumê tem aquela película de alta performance com até 10 anos de garantia para você, meu amigo. Vai lá no Edilson, o doutor do Fumê na Só Fumê. Atacão Materiais de Construção. Comprar na Atacão é tudo de bom. Tem falta para o time do Guarani. Renan tá ajeitando para fazer a cobrança. Ele vem para a bola. Autorizou a Elizabeth. Vai para a bola o Renan de perna direita. Vem para a cobrança. Partiu, levantou. Bola na primeira trave. Desvio da defesa do Barbalha. Escanteio. Bola para o time do Guarani. Agora pela esquerda em Anderson Luiz. O corte foi do Charles, a bola em direção do Gabriel, o Charles cortou, escanteio aqui pela ponta esquerda, camisa de número 10, Renan, na cobrança, na informação de Engazeiras Construções. Vai Renan para a cobrança do escanteio para o time do Guarani, para a bola para o time rubro-negro, que vence o jogo pelo placar de 1-0. Autorizou Dona Elizabeth, vem para a bola, partiu Renan, cobrou bola para a segunda trave, agora chega o toque para o meio, vem tentando a ida por ali, o William, lateral do time do Guarani, pega a bola, fez o giro, trabalhou boa, a bola no meio, agora vem tentando o time rubro-negro na batida, ela vai sobrando agora, na segunda trave, Renan de novo, ele vem pela esquerda, agora na direita, e Renan, apareceu um amigo meu hoje lá no Racha de Manhã, para aprumar o corpo, foi a dificuldade, parou, falta no time do Barbalha no campo defensivo, a Elizabeth, esse vai dar cartão, se pintou o cartão, Madeireira Beira-Rio na informação, Anderson Luiz. Camisa de número 7, Breno, mas esse cartão aí foi na pressão, viu, doutor Sá? Esse aí foi na pressão. Eu ia dizer isso. Foi na pressão, se pintou o cartão, Madeireira Beira-Rio na informação, camisa de número 7 do Guarani, o Breno. Aí dentro o negócio é quente. Olha a bola, vem agora com o Rondinelli. Domina o Rondinelli, vira o jogo, a bola vem para o Jordan. Agora zagueirão lá pelo setor canhoto. Ofensivo agora do time do Barbalha. Dispara Jordan, vem, puxa, trava o jogo. Ele já toca mais atrás agora com o Romário. O Guarani tá todo fechadinho esperando o time do Barbalha. Vem de novo agora com o Rondinelli. O Guarani todo na defesa agora. Rondinelli lançou bola para o Eduardo, capitão do time do Barbalha. Tocou de cabeça pro meio agora. Aí falta, ela não deu. Paulo Henrique brigou, invadiu a área. Vem pra linha de fundo, bola pro meio, corte. Ela vai dar tiro de meta, mas não foi falta antes não, Anderson Luiz, o Paulo Henrique fez falta, Anderson. Pra mim foi falta, claramente, a juizona não deu, na sequência acabou cortando, jogando a bola pra linha de fundo, tiro de meta pro Guarani, que vence o jogo pelo placar de 1-0 na informação de Baleia Burgers. E atenção galera, Novo Rio Veículos, quer comprar o teu Chevrolet 0 km, vai para Novo Rio, informando a hora. 16h04, 4:04 da tarde, torcedor ligado no futebol, show do timaço da Vale FM. Ares Motos, revenda de motos Honda do Nordeste do Brasil, informando tempo e placar do futebol.
pelo meu cronômetro, estamos chegando à marca dos 32, etapa inicial de jogo. Primeiro tempo de partida, 32 minutos, estádio Inaldão. Aqui na cidade de Barbalha, as emoções do Campeonato Cearense de Futebol. Cariri da Sorte informando, olha o time Barbalha vem chegando, corta o time do Guarani. Cariri da Sorte informando para você, Campeonato Cearense, quadrangular da morte, aqui em Barbalha. Olha o time do Guarani, vem bem no lance, o time rubro-negro. Domina o Eduardo, fez a finta, falta nele. Parou, Marco, é falta. Em cima do Charles, aliás, o do Charles tá do outro lado. Eu confirmo, Cariri da Sorte aqui, 0 pro Barbalha, 1 pro Guarani. Bom, pela segundona, primeiro tempo, Pacatuba e Crateús empatam em 0-0. Um abraço pro meu amigo Wendel Ribeiro, filho do nosso querido Edgley Ribeiro, tá escutando a gente? A informação para Madeireira, Beira Rio. 99,9 Delton No comando do futebol, show do timaço da Vale FM, oferecimento dos produtos Ambev, feitos com amor. É nosso, é do Cariri, Ambev é feito aqui em Barbalha. Já já vou ouvir Marco Valério daqui a pouquinho no jogo. Tem falta lá para o time do Guarani do outro lado. Tem jogador do Guarani caído aqui mais atrás. Meu caro Anderson Luiz vai receber atendimento. O jogo tá parado. Eu vou aproveitar para ouvir o Marco Valério. Mudou o panorama do jogo, Marco Valério? O jogo tá aberto, tá franco. O que é que você acha? Bom, primeiramente, Delton, dizer que o jogo está muito movimentado, aquilo que a gente já esperava de um jogo na parte física bem intenso. Apesar da alta temperatura, as duas equipes têm se desdobrado dentro daquilo que é possível. Claro que esbarram na condição. Grande Jonas Bidu tá por aqui, um abraço. Como eu vinha dizendo, as duas equipes, Delton, elas esbarram nas suas limitações técnicas. Não é à toa que Barbalha e Guarani estão disputando para não cair. Estão disputando para não serem rebaixadas. São duas equipes, tecnicamente falando, limitadíssimas. O time do Guarani, pelo menos, tem montado uma estratégia de fechar os espaços. E o time do Barbalha tem mais a bola, mas é meio que sem saber o que fazer com ela. Então não mudou muito a cara do jogo, não. E o Guarani até que tem criado algumas estocadas ali, tentando a marcação do seu segundo gol. Mas o jogo, pelo menos, é bem disputado até aqui, Delton. Tá certo, tem falta para o time do Guarani. Quem cobra é meu caro Anderson Luiz. Camisa de número 10, Renan, Delton Sá. Vai Renan pra bola. Partiu pra bola o Renan. Cobrou aqui pertinho, sobrou o zagueirão. Gabriel dominou, não é muita dele não. Mas essa jogada é ensaiada, Anderson Luiz? Essa jogada aí ou aconteceu assim realmente? Aconteceu, Delton Sá. Aconteceu, né? Porque eu imaginei, né? Porque não seria o Gabriel o jogador para aquela bola ali, né? Seria o mais improvável era que o zagueiro fosse para tentar aquele ali, que ele demonstrou hoje toda a habilidade que ele tem para jogar lá atrás. Lá vem Romário pro time do Barbalha. Ele vira o jogo. Bola vem para a direita agora. Vem descendo o time do Barbalha com o Jordan por aqui. Cruzamento na trave! Bateu no jogador do Guarani, no outro ela foi para a linha de fundo. Escanteio. Ele foi cruzar, Anderson. Sim, foi cruzar, o Eduardo acabou acertando a trave. Escanteio a favor do time do Barbalha lá pela ponta de esquerda. Quem vai pra cobrança é Eduardo, já cobrado pelo Barbalha, Delton. Ela vem bola agora pro Eduardo, o capitão do time do Barbalha, recebeu, tentou cruzamento, bateu na marcação. Vem o Eduardo do Guarani brigando, Luiz Eduardo. O Dudu foi com ela, tocou na frente. Lá vem o Paulo Henrique pela ponta. Vem tentando jogar para o time do Barbalha, para a linha de fundo, cruzamento horroroso por fora, direto para a linha de fundo. Tu sabe para quem vai o abraço agora, Anderson Luiz? Pra quem, Delton Sá? Vai ganhar a vinheta, viu? Vai ganhar a vinheta. Los Pedes. Manda um abraço para Los Pedes. Sabe para quem vai o abraço? Para Quilma de Campos. Tá dentro do busão. Tá passando, sabe por onde? Feira de Santana, que é corajoso, viu? Ô cabra corajoso, viu? Tá passando por Feira de Santana, tá ouvindo a gente. Alô, Quilmer de Campos. Sabe pra onde vai? Pro Rio de Janeiro, rapaz. Eita, Quilmer corajoso. Grande abraço, meu amigo Quilmer de Campos. Obrigado pelo carinho da sintonia. Eu aproveito e mando abraço pro meu amigo Genilson, o homem do Hotel Amoarama, casa do Carirense da capital cearense. O homem tá recuperado, meu amigo. Genilson, eu tô esperando o texto da agência, viu, meu amigo Genilson? Texto da agência, que agora quando você quiser viajar, meu amigo, se você quiser alugar
um carro na hora da viagem, quer fazer aquela hospedagem em qualquer lugar do Brasil, do mundo, comprar aquela passagem aérea, tem novidade para você com meu amigo Genilson. Genilson, grande abraço para você. Futebol, show do timaço da Vale FM. Motopeças Padre Cícero, tudo para a sua moto, loja na Rua São Pedro, no bairro Santa Teresa. Eu disse Motopeças Padre Cícero. Deu problema no seu smartphone, no seu iPhone, leva na Fox. Tem tudo para consertar. Se não consertar, não tiver jeito, você compra outro. Lá também tem para vender para você. Olha o Romário, toca a bola agora pro Paulo Henrique, recebe a bola, já passa o Dudu pedindo. Ainda Paulo Henrique com ela, domina, trabalha pro time do Barbalha, vem tentando o lance no meio de 2. Cortou o time do Guarani, parou com falta, disse a dona Elizabeth. É falta que é favorável ao time do Barbalha ali. Lá vem o Paulo Henrique, ele já cobra, a bola vem ali pro time do Barbalha de novo, mais atrás o Rondinelli. Ela manda voltar a cobrança, agora sim foi feita. Ela sobra com o Dudu lá pela ponta canhota. Vem bola curtinha agora pro Romarinho, devolveu bola pro Dudu. Pra linha de fundo, vai acabar o campo, ele conseguiu chegar na bola no cruzamento, corta o time do Guarani. Ela sobra agora no meio com o Breno. Ele domina, Romário brigou, bola saiu pela linha lateral, é manual pro time do Guarani do campo defensivo. Pão é bom, Pão Nosso, os produtos da Pão Nosso já fazem parte da mesa das famílias carirenses, produzidos de forma semi-artesanal. Pão é bom, Pão Nosso e massa para Pastel Tasquinha. Em Gazeiras Construções, tudo para sobra pelo menor preço, parcelando tudo no cheque, no cartão. Pensou presentes, pensou já o presentes. Tá querendo presentear utilidades do lar, tem artigos de decoração e muito mais, brinquedos para criançada, já o presente. O Jalisson fez a finta, mas aí escorregou e aí segue o jogo. Lá vem bola pro Charles agora. Domina o Charles, ele já toca a bola curtinha agora com o Rondinelli. Vai descendo aqui pelo centro, pelo meio campo. Lançou na frente agora, cortou o time do Guarani, tirou dali da defensiva. Vem o Jordan aqui, que vai apenas proteger, deixar a bola sair pela linha lateral. É o Manuel que favorece o time do Barbalha pelo centro direito. O próprio Jordan vem pra bola ali. O time do Barbalha vai avançando as suas linhas. O Jordan mudou de lado. Como ele tem dificuldade para atacar, quem tá subindo mais pelo outro lado agora é o Miguel. Olha o Jordan agora. Ele recebe, já toca a bola pelo meio agora com o Romário. Recebe o Romário, o Dudu já pede na frente, disparou. Bola vem para ele nas costas da marcação do Arthur. Vem descendo o Dudu, partiu o cruzamento, bola para a segunda trave. Só tiro de meta, hein, Anderson? É fácil para a defesa do Guarani. O cruzamento lá dentro da área, passou por todo mundo, foi para ali de fundo. Guarani que vence pelo placar de 1-0 na informação de Atacom Home Center que o Cariri aprovou. João Filho, nosso canal no YouTube. Tem um patrocínio de quem, João Filho? Pizzaria e hamburgueria Uval. Se eu quiser comer uma pizza hoje, eu clico para que número? É fácil demais, 988-42-9514. Agora, se eu quiser passar no vestibular e tirar uma nota boa, neném, eu tenho que me preparar onde? Vai se preparar no melhor cursinho do Cariri, no ESC. ESC Cursos é referência na região. Tá certo, João Filho, você sabe tudo, João Delton Filho. Sá. Oi. Aproveitando o gancho, me permita, pois hoje é um dia muito especial para esse amigo que está falando com você agora. Completa hoje 15 anos de vida, minha filha Ana Beatriz. Um dia de muita alegria. Coração do seu amigo João Filho bate muito mais acelerado no dia de hoje, Delton. Eu imagino o tamanho desse amor, meu caro João Filho. Parabéns pra Bia, tá aniversariando. 15 anos, que data bonita na vida da Bia. Olha para frente agora, paz, saúde, felicidade. Tudo de bom pra ela, tá certo, meu caro João Filho? Muito obrigado. Pro seu orgulho, pro orgulho do paizão. Lá vem descendo o tio do Guarani, bola vem com o Eduardo lá pela ponta, vai pra cima da marcação ali do Miguel. Gol! Vai o Luiz Eduardo, domina a bola, minutinho, pedalou pra lá, pra cá e não saiu do lugar no pedal. É lateral pro time do Barbalha agora. Pintou o gol no futebol no Brasil. Gol na segundona, o Pacatuba faz 1-0 do Crateus. E o jogo do Mirandão, a bola ainda não rolou, Delton Sá. Mas, homem, o que é que tá acontecendo, João Filho? Encontraram alguma outra situação que a gente está tentando averiguar aqui. Estamos acompanhando, mas a bola ainda não rolou para Crato e Grêmio Pague Menos. E vai rolar, porque lá vem descendo o time do Guarani agora. Olha a bola do Eduardo Lençol no primeiro lance, Lençol no segundo. O menino é abusado. Ele toca pro meio agora com o Araf. Recebe a bola pro time do Guarani, mais atrás agora pro Breno. O que foi que você fez, Breno? O que foi que você fez, Breno? Me explica, Anderson Luiz. Ele tentou achar o Luiz Eduardo dentro da grande área, mas o Luiz Eduardo acabou não entrando. A bola ficou fácil para a defesa do Barbalha. O Laio fez a defesa e já recolocou a bola em jogo. Leo vence pelo placar de 1-0 na informação de Baleia Burger. É, informação de Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço da cidade. Vá saber o melhor hambúrguer na Praça do Pio 12, Baleia Burger, uma delícia de hambúrguer.
Agora tá todo mundo reclamando que o jogador teria agredido ali o Eduardo, lateral do time do Barbalha, apertando se o bandeirinha viu. E aí o tempo fecha lá embaixo, o jogo tá parado, a dona Elizabeth tá lá no meio. E agora vem aqui o Alan Vitor para conversar com o assistente para saber se ele viu alguma coisa, se não viu nada. E o jogo tá parado, hein, Anderson Luiz? Você viu alguma coisa, Anderson? Vou confessar para você, Delton Sá, que eu não consegui ver nada. Eu só vi o Eduardo caído. Agora, o que o Eduardo tá pressionando a árbitra da partida não é brincadeira. Naquela hora, ele conseguiu o cartão amarelo pro Breno e agora tá tentando a expulsão ali do Eric. Me parece que tá ali no meio do bolo, camisa de número 5. O Eric, o volante do time do Rubro Negro Juazeirense. Ele abre os braços, falei pro Eric, como se fosse assim, mas rapaz, você fez isso, rapaz. Pois é, mas ninguém viu, parece aqui. Ninguém viu, nem um assistente, nem outro do outro lado. Tá lá, o Eduardo reclama, briga, mas a Elizabeth vai botar a bola ao chão. Gol aonde, João Filho? Gol na segundona, é gol do Guarani de Sobral, que faz 1-0 no Tiradentes. Tá certo, JF. Lá vem o time do Barbalha tentando o Rondinelli. Levanta a bola para a área agora. Vê o Eric agora, corta de cabeça. A bola cai no meio ali. Chega o Breno, complementa. Volta para correr lá pela ponta. O Luiz Eduardo, ele vai tomar a frente do Miguel. Aí foi empurrada. A árbitra disse que não. Tá valendo tudo. Bola sobra agora com o Miguel. Domina, trabalha segurando o time. Barbalha, bola curtinha agora com o Romário. Recebe, domina. Devolve bola para o Miguel. Vem descendo no apoio, no embalo lá pelo setor canhoto agora. Ele tenta o lance, puxa pelo meio. Volta o jogo. Bola com o Romário. Recebe a bola. Ele vai virar o jogo agora. Tentando pela ponta o Jordan. Subiu, cortando o Jadson. Ela sobra atrás, Rondinelli brigou pela bola, ela vai saindo a lateral pro time do Barbalha. Continua o time Barbalha em si no campo ofensivo. Vai pra pressão Barbalha no finalzinho do primeiro tempo. Vem pra bola por ali o Eduardo. Ele cobra atrás agora com o Jordan. Domina, trabalha o zagueirão do time. Jordan. Perdeu a bola. Recuperou no carrinho, a bola saiu pela linha lateral. Barbalha tá tentando pressionar no finalzinho desse primeiro tempo, né, Marco Valério? Tentando chegar aí no gol ainda no finalzinho dessa primeira etapa, né? O Guarani, Delta, ele perdeu um pouco a pegada de marcação no meio campo, porque o Eric, que é o jogador que em tese está substituindo o da Silva, ele é muito fraco na marcação, ele nem consegue armar, muito menos marcar. Até parece ser um jogador pesado para a posição de primeiro volante. Vamos ver como é que vai se comportar o Guarani, quem sabe até para o segundo tempo, Delton. Lá vem a bola para o time do Barbalha, Romário vem com ela na intermediária, toca a bola para o meu Alan Vitor, domina, faz o giro, trabalha, fica presa a marcação, retorna a bola pelo meu com o Rondinelli, ele com ela, aciona agora o zagueirão Miguel, vem no apoio Miguel, vem descendo, vai no embalo, vai na banguela, bola para o meu agora com o Romário, fez a finta, passou pelo primeiro, meteu bola para ali de fundo. Do tiro de meta, Anderson Luiz. É muito longa pro Dudu Caririaçu, a bola foi pra linha de fundo, tiro de meta pro goleiro Diego. Guarani vence pelo placar de 1-0 na informação de Alfa Vidros Vidraçaria. Agora eu vou dizer um negócio pra você, Anderson. Se você quiser comer uma pipoquinha, rapaz, pega a pipocas da Ju, rapaz. Ela salgada ou ela doce, uma delícia. Tem os pipoclaps, meu amigo. Tem sabor de requeijão, tem de queijo, galinha caipira. Tem cada um mais delicioso que o outro pra você. E ainda tem os snacks de bacon, de cebola, deliciosos para você tomar cervejinha, você ali dando a beliscada no salgadinho. São produtos da Ambev feitos com amor para você. E pinta cartão no jogo, se pintou cartão. Madeireira Beira Rio na informação, Anderson Luiz. Camisa de número 2 do Rubro Negro Juazeirense, o Arthur Bahia. Se pintou o cartão, Madeireira Beira Rio na informação. E teremos quantos minutos, Anderson? Conversa 5? É isso mesmo, Anderson? É por causa da paradinha técnica e mais 2 de acréscimo. Olha o Guarani, rouba a bola, domina a Aleph, vem carregando agora o time do Guarani. Puxou a bola pro meu, bateu pro gol. Dá essa bola pro Aleph aí pra ele levar pra casa, Anderson Luiz. Quase tudo certo, o Aleph. Foi um pouco fominha, o Jadson tinha passado, acabou chutando pra defesa do Lion. Lá vem o Leão. E é pra cartão, viu? É pra cartão essa falta aí. Ela vai dar cartão? Não, ela não deu. É do Paulo Henrique. Falta no Jalisson, ela não deu. Ficou só na falta mesmo, né, Anderson? Ficou só na conversa, viu, Dodão Sá? E com os jogadores do Guarani, né? Nem com o Paulo Henrique, camisa de número 10. No mínimo pra cartão amarelo aí, o Paulo Henrique acabou atingindo o Jalisson. Falta a favor do Leão do Mercado. Aqui pela ponta direita, quem vai pra cobrança é o camisa de número 10 do Guarani. O problema é que o Paulo Henrique levou uma cutucada do Eric e descontou no Jalisson, né? Porque, na verdade, ele levou uma pancada ali do Eric ali que entrou, parecia um
com um trem desgovernado ali no Caba. Ele sofreu a falta primeiro, depois fez a falta na sequência. Olha a bola pro time do Guarani. É bola pro Leão do Mercado, vai Renan para fazer a cobrança. 3 jogadores estão ali na barreira. Aí o Gabriel conversou com ele e disse, eu vou pra área, eu quero a bola na minha cabeça, viu, Renan? E ele foi lá pro meio da área, ele disse, tô aqui, Chamou a atenção lá do Renan. Vai Renan pra cobrança. É falta para o time do Guarani, partiu, vem pra bola, Renan na cobrança, bateu por baixo, rasteirinha. Assim até eu, viu, Anderson Luiz? Eu vou pro gol com esse tipo de bola aí, viu? Hein, Anderson? Desse tipo de bola até eu no gol aí, viu? Foi um recuo, na verdade foi um recuo pro goleirão Lion, que fez uma excelente defesa. Na sequência, o Gabriel acabou segurando o goleirão do time do Barbalha e acabou em toda essa polêmica. Todo mundo ali em cima do juiz e pintou o cartão pro camisa de número 3 do Leão do Mercado. Se pintou o cartão, Madeireira Beira Rio da informação, Gabriel, o zagueiro do Rubro Negro Juazeirense. Delton! Esse é o futebol show do timaço da Vale FM. Baleia Burgo, o melhor hambúrguer, pela na pressa da cidade. Vá sobre o melhor hambúrguer na Praça do Pio 12. Baleia Burgo, uma delícia de hambúrguer. Ô, João Filho! Diga aí qual o número que eu ligo pra pedir agora um hamburgão do Baleia, aquele bem grandão, aquele que vem tudo, especial. Tudo. 988380548. Repete, João Filho. 988380548. E... Se eu pedir agora, eu recebo no final do jogo? Recebe, ligeiro demais. Beleza, o que você quer dizer? Ô, Delton, agora parece que agora a bola vai rolar para Crato e Grêmio Pague Menos. O motivo agora, Delton, porque é o seguinte, devido ao atraso da ambulância, da falta do médico, chegaram com um atraso. E tem a questão da iluminação. O estádio Mirandão não tem iluminação. E a preocupação do árbitro é dar o início da partida agora e não ter condições de terminar, porque são 4h20, começa o jogo. Mas era justamente o que eu ia dizer, que esse jogo começando com tanto atraso, e quanto mais demorar, vai ficar difícil para terminar, viu? Mas agora os jogadores voltam pro campo, o Grêmio Pague Menos e o time do Crato, agora a bola vai rolar, viu, Delton? Agora é que vai terminar no escuro. Vão terminar no escuro. Não demoraram muito para tomar essa decisão, viu, João Filho? Olha o time do Guarani vai tentando. Bola para Eduardo, chegou Charles na cobertura, colocando a bola para a linha lateral. É Manuel que favorece o time do Guarani no campo ofensivo lá pelo setor direito. Sinal eletrônico do timaço da Vale marcando. 49 pelo meu. Vamos pro último minuto desse primeiro tempo de partida. O Guarani vai vencendo o jogo pelo placar de 1-0. 49. Bola à frente agora, responde lá o Felipe, zagueirão do time do Guarani. Bola cai agora no meio. Ela sobra com o Anderson, Cachorrão recebe, bota no chão. Trabalha pro time do Barbalha, lançou na frente. Agora botou o Eduardo para correr lá pelo setor direito. Ela vai subindo, vem descendo. Vem ali brigando o William. Ele joga a bola pra cima, Paulo Henrique brigou pela bola. Ela sobra com Jalisson, caiu também, falta do Jordan. É falta que favorece o time do Guarani no campo defensivo. Tá ajeitando ali o Jalisson pra cobrança. Quer mais aqui, termina o primeiro tempo, pintou o gol no futebol do Brasil. Bom, começou no Mirandão. E o Grêmio... começou. Começou e teve gol já, do Grêmio Pague Menos, que fez 1-0 pra cima do Crato. Como é, homem? Pois é, na saída de bola, o time do Grêmio Pague Menos fez 1-0. Aliás, gol do Crato, Delton. Perdão, confundi aqui os uniformes. O Crato tá com o seu uniforme tradicional, azulão. É gol do Crato. Crato fez 1-0 do Grêmio Pague Menos. E aqui é fim de papo no primeiro tempo do futebol show do timaço. Intervalo show com João Filho. Pois é, o time do Guarani vai derrotando o Barbalha pelo placar de 1-0, vai conquistando seus 3 primeiros pontos do campeonato e vai conseguindo aí respirar, meu querido Anderson Luiz, em busca da tão sonhada permanência na primeira divisão do Campeonato Cearense. Agora o técnico Ferreira vai conversar com a rapaziada, dar aquela orientação legal, para que, quem sabe, que o time do Guarani possa segurar esse resultado e confirmar os 3 pontos, não é isso, Anderson? Leão no mercado indo para os vestiários, o João Filho, justamente para isso, para o Ferreira corrigir alguns detalhes, para quem sabe o Guarani conseguir ampliar o placar da partida e conseguir a primeira vitória no Campeonato Cearense da primeira divisão. Muito obrigado, meu querido Anderson Luiz, que está acompanhando o túnel de Guarani de Juazeiro e Barbalha pelo Campeonato Cearense quadrangular do descenso. Eu confirmo, 2 minutos do primeiro tempo, que a bola rola no estádio Mirandão, na cidade do Crato. O jogo começou com um atraso, quase
1 hora de atraso, estava marcado para as 15h30, a bola rolou e o Crato logo na saída fez 1-0. 1 para o Crato, 0 para o time do Grêmio Pague Menos pela segunda divisão do Campeonato Cearense. Essa rodada começou ontem com a derrota do Icasa. O Icasa perdeu para o Itapipoca pelo placar de 3-0. Em Juazeiro são 4 da tarde, 24 minutos. Aqui Vale FM, a rádio que é tudo que você quer. Os demais resultados aqui da segundona: o time do Tiradentes vai sendo derrotado pelo Guarani de Sobral pelo placar de 1-0. O Horizonte vai sendo derrotado pelo Floresta. 1-0 para o Floresta é o placar da partida. E o Pacatuba vence o Crateús. 1-0 para o Pacatuba é o placar do jogo. Resultados aqui dos estaduais pelo Brasil. Pelo Campeonato Baiano, o Itabuna vai vencendo o Bahia pelo placar de 1-0. O Vitória vai empatando com o Barcelona. Tem um Barcelona lá na Bahia. 0-0 Vitória e Barcelona. Tem clássico pelo Campeonato Paulista. O Santos vai empatando com o Corinthians 0-0. A gente faz o intervalo. Paradinha rápida. O Timaço volta já já. E com o comentário de Marco Valério, o que ele viu de até aqui: 1 para o Guarani, 0 para o Barbalha. Pense nisso. A alegria está na luta, na tentativa, no sofrimento envolvido, no esforço empreendido e não na vitória propriamente dita. Pense nisso. Um toque da Vale FM para você. Sábado, 4 de março, a Nação Forrozeira vai fazer a festa no Bar do Clube. Forró da Ressaca, uma super festa com os maiores nomes do forró. Delícia, A Cisão, eu quero meu amor, Joãozinho do Exu mais uma canção. e Avelino do Acordeon. É pra suar a camisa e curar a ressaca do carnaval. Forró da Ressaca é sábado, 4 de março, 9 da noite no Bar do Clube, no Clube dos Comerciários. E atenção, para esse evento será cobrado apenas o cover artístico. Apoio Farmácia Fernandes, presente em todos os momentos. Job Roupas Profissionais, vestindo sua empresa com qualidade. E Casa da Gente Tecidos, onde você se sente em casa. A lista de materiais parece menor quando você economiza. Volta às aulas Mrs. Paper. 20% de desconto à vista ou no Pix. 6 vezes no cartão. Entrega rápida em domicílio. A turminha vai voltar às aulas em grande estilo com Mrs. Paper. Shopping La Plaza Mall, loja 1. www.mrspaper.com.br. Instagram, @_MRSPaper. Vale FM 99,9. A rádio que é tudo que você quer. Vale FM. É isso, Vale FM, a rádio que é tudo que você quer. Em Juazeiro são 4 da tarde, 26 minutos. A hora sempre em nome de Novo Rio Veículos, a sua concessionária Chevrolet na região do Cariri. E vai pintar aqui gol no Clássico Paulista. O Corinthians acaba de fazer 1-0 do Santos. 1 para o Corinthians, 0 para o Santos. Campeonato Paulista, os estaduais da sua reta final aí da fase classificatória. Ontem pelo Campeonato Cearense, fase de quartas de final, os jogos da volta. O time do Ferroviário venceu o Maracanã pelo placar de 3-1. O Ferroviário está na fase semifinal, vai enfrentar o Fortaleza. E ontem também o Iguatu venceu o Atlético Cearense, 1-0 para o Iguatu. O Iguatu mais uma vez vai enfrentar o Ceará, assim como foi no ano passado. As equipes se enfrentaram na reta final do Campeonato Estadual da Primeira Divisão. Ontem pelo quadrangular do rebaixamento, uma partida, o Pacajus empatou com o time do Caucaia, 1-1 foi o placar do jogo. Resultado em andamento aqui do Campeonato Cearense da Segunda Divisão. O gol do Corinthians marcado pelo atacante Yuri Alberto. O Corinthians faz 1-0 no Santos, Clássico Paulista. 6 minutos do primeiro tempo no estádio Mirandão, na cidade do Crato. O jogo começou com um atraso e o Crato vai derrotando o Grêmio Pague Menos pelo placar de 1-0. Essa rodada foi aberta ontem com a vitória do Itapipoca diante do Icasa pelo placar de 3-0. Em Juazeiro são 4h28. É hora de opinião no Timaço da Vale FM. E hoje o comentário é com ele, com o campeoníssimo de audiência. Marco Valério. Meu querido Marco Valério, aí eu lhe pergunto, Marco, é justo o resultado de vitória em favor do time do Guarani? Um abraço pra você, Valério. Um abraço para você, João Filho, para os amigos da Vale FM deste intervalo show. Parabéns a Ana Beatriz pelos seus 15 anos. Leve até ela todo o nosso carinho, toda a nossa atenção
e desejo de muitas felicidades Muito nesta obrigado. data tão importante, JF. Muito obrigado. Bom, primeiro dizer que eu me surpreendi com a presença de público. Boa participação de torcedores, tanto do Barbalha como também do Guarani, nesta tarde de domingo, apesar da alta temperatura, aqui no estádio Mirandão, aliás, no estádio Inaldão, em Barbalha. Eu tô com o Mirandão na cabeça, diante de toda coisa que eu ouvi você falar nesse primeiro tempo. Mas olha, João Filho, temperatura altíssima, no meu entendimento, atrapalhou um pouco o rendimento dos jogadores. Não é fácil jogar num sol causticante como esse. 33 graus e meio chegou a temperatura aí por volta das 3h30, 4 horas da tarde, e ainda faz um calor muito forte aqui no estádio Inaldão. O jogo não tem boa qualidade técnica. Como se observa, são duas das piores equipes do campeonato. Tanto é que estão aí disputando para não ser rebaixadas. Então, o que esperar, tecnicamente falando, de Barbalha e Guarani, que fazem campanhas tão ruins no campeonato? O Guarani, 7 jogos, 7 derrotas. O Barbalha, 7 jogos, 5 derrotas, 2 vitórias. Então o Barbalha chegou aqui com uma condição melhor, inclusive mais bem motivado pelo resultado da última rodada, em que o Barbalha conseguiu um grande triunfo fora de casa, derrotando o Pacajus, e que recoloca o Barbalha na luta para tentar manter-se na primeira divisão do Campeonato Cearense de Futebol. Mas a gente percebe, João Filho, de ambos os lados, muitas limitações técnicas, jogadores sem nenhuma qualidade e que vivem um momento muito ruim, tecnicamente falando, dentro desta competição. O resultado, no meu modo de ver, é justo, porque o Guarani ainda conseguiu criar uma jogada de qualidade. Aliás, o Guarani chegou 2 vezes com perigo na meta do goleiro do goleiro Lion, goleiro do time do Barbalha. Já o time do Barbalha teve maior posse de bola. O que é que aconteceu? O técnico do Guarani armou o esquema no 4-4-2, congestionando mais o meio campo, sabendo que o time do Barbalha ele tem uma boa fluidez e, sobretudo, tem uma transição mais rápida com a utilização dos seus alas/laterais. Porque o Barbalha joga com 3 zagueiros, tem o Anderson Cachorrão, que é uma espécie de leão de chácara ali na frente da zaga do time do Barbalha, e tem os atletas que ficam ali trocando de posições, buscando espaço e o avanço dos alas. Nesse time do Barbalha, para que você tenha uma ideia, João Filho, o Eduardo, ele é um ala que dificilmente pisa no gramado da linha divisória para trás. É um jogador que está sempre posicionado na peça ofensiva. Do mesmo jeito, do outro lado, o Dudu Caririaçu. Só que, em ambas as situações, o time do Barbalha não conseguiu armar as jogadas e criar, principalmente, as chances de gol. A única chance real de gol do time do Barbalha foi no lance sem querer. O jogador aqui do Barbalha, quase que na linha de fundo, tentou o cruzamento. A bola tomou um rumo que foi inesperado por todos e até traiu também o goleiro Diego do time do Guarani, e a bola tocou no travessão do goleiro rubro-negro. Foi a grande chance do Barbalha, ou seja, o Barbalha teve uma chance de marcar um gol sem querer, digamos assim, porque a ideia do jogador realmente era a do cruzamento. O Barbalha tem mais a posse de bola, se movimenta bem no campo de ataque, porém não consegue penetrar na defesa do Guarani. E olha que o Guarani não tem aquele volante de muita marcação. O Da Silva faz falta no time do Guarani, ele que foi para o Tiradentes no início da semana, e o seu substituto, que é o Eric, ele não tem apresentado até aqui nenhuma qualidade para essa posição. Aliás, eu já vi o Eric atuando aqui noutras partidas como o meia. É um jogador que tem até uma certa condição técnica, mas para jogar de volante ele não tem velocidade, não tem pegada, não é um jogador que sabe marcar. Tanto é que todas as vezes que ele tentou marcar, fez até faltas
um tanto quanto bruscas contra seus adversários. Então é um perigo até ele receber cartão, ser expulso, é algo assim complicado para o jogador Eric. Agora, no Guarani, além dessa disposição, além dessa vontade, dessa garra que a gente viu nesse primeiro tempo, apesar das limitações técnicas, é bom lembrar que o zagueiro Gabriel, ele faz muito boa partida. O seu companheiro de zaga, que é o Felipe Ramos também, apresenta muita disposição. E a gente vê ali por parte do Breno, do Aleph, do próprio Renan, também a atitude de marcação, de fechar os espaços, de não permitir que o time do Barbalha crie situações de gol, pelo menos foi o que se percebeu neste primeiro tempo. E lá na frente, os dois jogadores têm dado conta do recado, sim. O Jalisson, para mim, que é muito bom jogador. Aliás, eu diria até que o Jalisson é um jogador certo no momento errado. É um bom atleta, no meu entendimento, mas que chegou para o Guarani no momento muito ruim do clube. E tem o Luiz Eduardo, que marcou um bonito gol logo no início da partida e que também tem demonstrado aí uma certa condição técnica. Então esses dois jogadores, Jalisson e Luiz Eduardo, têm sim criado problemas para a defesa do time do Barbalha. Barbalha que joga com 3 zagueiros. Certamente o Charles não vive os seus melhores momentos. Tem o Jordan, que é um jogador que tem limitações, e o Miguel, né, que é um zagueiro firme, mas é pesadão, nem sempre consegue chegar na hora certa para a interceptação da jogada. No mais, dizer que o Barbalha, ele tem buscado, principalmente pelo meio campo, penetrar na zaga do Guarani. E olha, com o time todo fechadinho, vai ser difícil furar a zaga rubro-negra. O time do Barbalha precisa explorar mais as jogadas pelos flancos, tanto pela direita com o Eduardo, como também com o Dudu pela esquerda, para tentar achar espaços nessa defesa do Guarani muito fechada. Pelo que produziram as duas equipes no primeiro tempo, acredito que o resultado é justo. Pelo menos o Guarani, ele foi mais decisivo na hora realmente de buscar a definição da jogada. É isso, João Filho. Vamos aguardar um bom segundo tempo, que promete aqui, com muita disposição de ambos os lados, tanto do Barbalha como também do time do Guarani, João Filho. Tá bom então, muito obrigado, Marco Valério, que hoje tá no comentário. Comentário já tem aqui, 1 para o Guarani de Juazeiro, 0 para o Barbalha, quadrangular do descenso pelo Campeonato Cearense da Primeira Divisão. Guarani e Barbalha lutam para permanecer na elite do futebol do estado do Ceará para o ano de 2024. Bom, o Corinthians fez o gol com o atacante Yuri Alberto, só que o árbitro de vídeo acabou invalidando o gol do Yuri Alberto. O Corinthians acabou de fazer mais um gol e foi novamente para o árbitro de vídeo. O gol está em revisão, portanto, Corinthians e Santos segue 0-0. O gol do atacante Yuri Alberto acabou sendo invalidado e está sendo analisado um outro gol marcado pelo time do Corinthians. São 15 minutos do primeiro tempo lá no Crato, Campeonato Cearense da Segunda Divisão. Por enquanto, o Crato vence a equipe do Grêmio Pague Menos pelo placar de 1-0. Alguma movimentação de alteração para esse segundo tempo por parte de Guarani e Barbalha, Anderson Luiz? Então, vamos lá, vamos começar o segundo tempo. Tá de volta ele que é a força jovem do Rádio Esportivo do Brasil. Rola a bola, começa o segundo tempo. 99,9 No comando do futebol, show do timaço da Vale FM. E agora vamos ver. Já tem amarelo, né? O camisa número 7 do time do Guarani, o Breno. E aí ele deu um chute ali no jogador do time do Barbalha. Caiu, levantou o Dudu. A árbitra vai dar um lance normal de jogo. Vai dar bola ao chão, que favorece o time do Guarani. O Barbalha mudou. 8-22 vieram pro jogo, hein, Anderson Luiz? Camisa de número 8, Delton Sal, Felipe G6. Anota aí, camisa de número 8 é o Felipe G6. E o 22 é o Alex. Em nome de Atacom Home Center, que o Cariri aprovou, saíram o 2, Eduardo, e o 10, Paulo Henrique, na equipe do Barbalha, Delton Sal. Tá certo, lá vem bola para o time do Guarani agora. Pintou o gol no futebol do Brasil. É o segundo do Floresta. O Floresta faz 2-0 do Horizonte lá no Domingão.
E aqui vem descendo agora, trabalha a bola com o Dudu pela ponta, trabalha para o time do Barbalha, volta o jogo pro meu Felipe Garcês, boa bola agora, bola pro Alan Romário, tentou o giro, bateu na defesa, vem Diego, goleiro para ficar com ela, pro time do Guarani com bola rolando no segundo tempo partida. Esse é o futebol, o show do timaço da Vale FM, pintou o gol no futebol do Brasil. O Yuri Alberto marcou na primeira vez, foi anulado, marcou de novo e esse segundo gol valeu. Corinthians 1-0 no Santos. Vou mandar um abraço pro pessoal. Bolanches. Beleza, galera da Bolanches. Tá patrocinando o Barbalha Bolanches, a galera aqui do Barbalha. Israel, é isso? Israel, rapaziada da Bolanche está aqui do lado acompanhando o jogo, recebendo o abraço do timaço da Vale FM. Olha a bola com o Alan Vinto do time do Barbalha, domina a bola, volta o jogo, a bola vem agora com o Anderson Cachorrão, lançou bola na frente agora, vem tentando o time do Barbalha, bola pro Eduardo, que trabalhou lá pela ponta, o Eduardo tá em campo, viu, Anderson? Lá vem o Eduardo com ela, o capitão do time barbalhense, ele vem na tabelinha, bola curta agora com o Romário, ele tenta a jogada lá pelo setor direito agora do time do Barbalha, fez a finta, caiu, pediu falta, o árbitro não deu, bola para o time do Guarani, agora Gerson dispara, vem na ponta, carregando o time do Guarani pro campo ofensivo, puxou pro meu, tá congestionado, ele ainda prende o lance, aí fez a finta de corpo, girou pra lá, pra cá, pediu falta. A dona Elizabeth marcou falta para o time do Guarani lá pelo setor esquerdo em Anderson Luiz. Uma falta pro Guarani lá em cima do Jalisson, tá apanhando muito hoje o Jalisson do Leão do Mercado, falta ali próximo do meio campo, primeira falta pro Guarani nesse segundo tempo, o Guarani vence pelo placar de 1-0 na informação de Atacom Home Center que o Cariri aprovou. Esse é o futebol, o show do timaço da Vale FM, Amaraldinho, cidade esportiva de todo o interior do estado do Ceará. Viu, meu caro Anderson Luiz, quem foi embora foi o Charles, viu? Que não tá no jogo aqui, o Charles foi embora, zagueiro. O time do Barbalha tá jogando com 2 zagueiros normalmente agora, com o Miguel e com o Jordan, então não foi o Eduardo tá em campo. Olha a bola agora, vem pro time do Guarani, vai tentar o Leão, bateu pro gol! Bateu pra fora, direto pra linha de fundo. Numa pancada do Aleph por ali, hein, meu caro Anderson Luiz. O Aleph acabou chutando muito bem com a perna direita, acabou ajeitando, a bola foi direto pra linha de fundo, já cobrado pelo time do Barbalha. Olha a bola para o time do Guarani, agora vem o Leão do Mercado, a bola vem no campo ofensivo agora com o Felipe Ramos. Ele manda a bola para o campo ofensivo agora. Vem ali a zaga do time do Guarani, além do Barbalha. Miguel com ela, e meteu a bola para a linha lateral. É manual para o time do Guarani pelo setor direito. Vai chegando aqui para a bola o Arthur, número 2, para fazer a cobrança do lateral para o time rubro-negro. Para placar de 1-0, vence o Guarani, placar do primeiro tempo. Gol do Luiz Eduardo, marcou no comecinho do jogo. Vem bola para o time do Guarani ali pelo setor direito. O Arthur demora para fazer a cobrança lateral, ele cobra, a bola vem curtinha, agora tentou ali, caiu, pediu falta, o jogador do Guarani, melhor para o Anderson, Cachorrão do time do Barbalha, toca a bola na frente agora, vem para Alex, recebeu o número 22, já botou a bola na passagem, agora para o Felipe Garcês, chega a zaga do time do Guarani, bicão pro lado do Gabriel, hein, Anderson Luiz. Bola pro Mato, que joga do campeonato, Gabriel apontou o nariz, jogou a bola pra linha de fundo, lateral já cobrado pelo Barbalha, Leão do Mercado vence pelo placar de 1-0 na informação de Engazeiras Construções. Olha o Barbalha tentando o quarto, o time do Guarani recupera o Leão, Eric manda a bola pra frente agora buscando o Jalisson, vem brigando com ele ali, o zagueirão Miguel. Ih, rapaz, o jogo tá ficando quente aí embaixo, viu? Olha a bola agora pro Renan, dele agora pro Eduardo, pequenininho, tocou bola, atrás agora pro Renan, pelo meio com o Aleph, recebeu a falta também do Romário. E a Elizabeth marcou falta para o time do Guarani, falta na intermediária. Cariri da Sorte, Cap voltou, é daqui, é do Cariri. Tem um Fiat Mobi no prêmio principal no próximo final de semana no Cariri da Sorte. Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Farmácias Fernandes, presente em todo momento. São 7 lojas, agora mais nova, inaugurada na Humberto Bezerra, ali no Parque São Geraldo, ao lado da Areninha. Farmácias Fernandes. Só Fumê Service, revestimento Fumê para casa e prédios. Na rua José Marrocos, 408. Olha a bola, vem para a área, agora cortou o time do Barbalha. Bola vai sobrando à frente, agora tentou o time do Barbalha. A bola sobrou com o Alan Vitor, recebeu pela ponta. Bola na frente por baixo, chega cortando o Felipe Ramos. E a vibração do zagueiro do time do Guarani, bola para a linha lateral, manual pro Barbalha, já foi cobrado, o Felipe Garcês voltou, bola agora, tentou por ali, vem agora com o jogador do time do Barbalha, aperta a bola melhor pro Guarani, o Eric dispara pelo meio, bola pro Eduardo, dominou, se livrou no primeiro, caiu, pediu falta, e a dona Elizabeth disse, segue o jogo, ela vem agora o time do Barbalha, e
Jordan. Que coisa, rapaz. Bola saiu pela linha lateral. Manda um abraço pro Pelado, lá na cidade do Crato. Alô, Pelado, aquele abraço. Manda um abraço pro Val das Tapiocas. Alô, Val. Popó também tá ouvindo a gente. O Mascotinho. Tá dizendo aqui, é o primo do Marco Valério. Lúcio Mascotinho, é isso, Marco? Vamos então pro Lúcio Mascotinho. Popó também acompanhando a gente. Alô, Francisco, aquele abraço. Antônio Carlos. Pintou o gol no futebol no Brasil, hein, João Filho? Aos 41, o Itabuna fez 2-0. E aos 43, já fez o terceiro. Pelo Baiano, Itabuna 3, Bahia 0. Não, peraí, você tá de brincadeira comigo. Não, 3-0 pro Itabuna. Itabuna 3-0 do Bahia. Depois da enfiada do Sport tá vindo de 3? Depois de tomar de 6, já tá tomando de 3. Caramba, lá o tempo vai fechar, viu, João Filho? Você não imagina. Vai fechar o tempo. O negócio vai ferver. O Bahia, tomando de 3 agora do Itabuna, o negócio fecha lá, viu? O negócio tá fechando. Olha a falta para o time do Barbalha lá pelo setor direito. Quem tá ajeitando para fazer a cobrança, camisa número 8 do time do Barbalha é o Felipe Garcês, vai pra bola. Ele vai para a cobrança da falta, bola para o time do Barbalha. Tem 1, 2, 3, 5 jogadores do Barbalha. Estão na grande área. O Felipe vai ser autorizado pelo árbitro da partida. 1-0 é o placar do jogo. Placar do primeiro tempo. Autorizou a árbitra da partida, dona Elizabeth. Mas demora para a cobrança. Agora sim o Felipe. Ele vem para a cobrança. Partiu para a bola. Levantou para o meio. Vai passando na segunda trave. Todo mundo passou do tempo da bola, né, meu caro Anderson Luiz? Um relógio pra eles, viu, Delton Sá? Pra organizar esse tempo da bola aí, a bola foi direto pra linha de fundo, tiro de meta pro Guarani, que vence pelo placar de 1-0, na informação de Baleia, Burguês. Motopeças Padre Cícero, tudo para a sua moto, loja na rua São Pedro, no bairro Santa Teresa. Eu disse Motopeças Padre Cícero. Fox tem tudo em celulares e acessórios. Assistência técnica autorizada para você, de todas as marcas. Você pode levar o que você quiser lá, você leva lá para Fox, que o menino dá um jeito. Se não tiver jeito, aí você vai comprar o novo, que lá tem também para você. Tem Fox aberto agora no Cariri Shopping. ESC, cursos e pré-vestibular, referência em concursos públicos preparatórios para o Enem e vestibulares. Agora ESC Pré-Veste Med. WhatsApp 35713487. Hotel Amoarama em Fortaleza, perto do Porto Próximo Centro, ao lado da rodoviária. Reservas pelo 0 operador 8533048900. Ramagem Couros, bom gosto e criatividade em carteiras, bolsas em couro, sinônimo de qualidade. É na Ramagem Couros, em Gazeiras Construções, tudo para a sobra pelo menor preço. É na Gazeiras Construções. Churrascaria Mão de Vaca, o melhor churrasco da região do Cariri. Pratos deliciosos e aquele atendimento espetacular, só quem tem a Churrascaria Mão de Vaca. Pedidos 988657741. E Panamão, pão nosso e massa para Marcel Tasquinha. Onde Nelly corta a bola cai agora com o Eduardo de primeira, agora para o meio. Vem o Romário, pisa na bola, tenta fugir da marcação de novo com o Eduardo. Ele já manda a bola para o campo ofensivo agora. Brigando o Alex, que voltava na condição de impedimento. A árbitra vai parar para marcar. Impedimento do ataque do time do Barbalha. Na volta ali do Alex, número 22, estava na condição de impedimento. E atenção, galera. Novo Rio, veículos do seu Chevrolet, 0 km, está no Novo Rio. Informando a hora. 16h46, 4h46 da tarde, torcedor ligado no futebol, o show do timaço da Vale FM. Ares Motos, Morrevenda de Motos, Honda do Nordeste do Brasil, informando tempo e placar do futebol. Pelo meu cronômetro, são passados 10 minutos, etapa inicial de jogo, aliás, final de jogo, segundo tempo e partida, 10 passados, etapa final, aqui no Estádio Naldão, as emoções do Campeonato Cearense de Futebol, Cariri da Sorte, tem um Fiat Mobi no prêmio principal no próximo final de semana, informando 0 pro time do Barbalha, 1 pro time do Guarani. No Mirandão, primeiro tempo, segundona, 26 minutos, o time do Crato vence o Grêmio Pague Menos pelo placar de 1-0, a informação para a Atacom, o home center que o Cariri aprovou. Futebol de primeira é com o timaço da Vale. Delton No comando do futebol, o show do timaço da Vale FM, o oferecimento dos produtos Ambev feitos com a bola, vem o time do Barbalha, vem descendo o Romário, bola pro meio, corta o time do Guarani, recebe no mercado, agora vai tentar no contra-ataque, lançamento, bola pro Eduardo Anderson, cachorro no meio do caminho, corta, ela cai agora pro Romário, ele já abre jogada pro Felipe Garcês, recebe o Garcês agora, tocou pro Alex, ele fez o domínio, fez o giro, dominou, bateu pro gol, pegou na orelha da bola ali o atacante do time do Barbalha, e ela foi pra linha de fundo, hein, Anderson? Mas não tinha muito espaço não, camisa
camisa de número 22, Alex, acabou ganhando espaço dentro da área do Guarani, chutou com a perna esquerda, não chutou tão bem, a bola foi para a linha de fundo. O placar do jogo segue 1 pro Leão, 0 pro Barbalha na informação de Hotel Amoarama. Além das mudanças e o lado de campo, mudou alguma coisa no jogo, Marco Valério, entre Barbalha e Guarani? Eu tô achando que o jogo tá mais aberto, Delton. As duas equipes buscando mais o gol, criando mais espaços, tentando ali a criação de mais oportunidades. Veja que não só o Barbalha, mas o próprio Guarani já chegou bem também nesse começo do segundo tempo. É um futebol mais agradável de se ver nessa segunda etapa, Delton. E lá vem o time do Barbalha, vem descendo o Felipe, rola a bola pro Romário. Mais aberto, Eduardo recebeu, pisou na bola, dominou, voltou, bola com o Romário, na entrada de área, bateu de esquerda, Diego! Goleirão do Guarani salvou essa, hein, Anderson Luiz? Uma bola que parecia fácil, viu, Delton? A bola ia no cantinho, o Diego ia fazer uma boa defesa, só que a bola quicou, não morreu o artilheiro, acabou atrapalhando o goleiro do Guarani, que colocou a bola para a linha de fundo. Escanteio a favor do time do Barbalha, que perde pelo placar de 1-0. E lá vem escanteio para o time do Barbalha. Vem para a bola, Eduardo partiu, levantou, bola vem na primeira trave. Bola levantada do Alain, volta para ele, tenta ali na grande área. Ainda tenta o Barbalha, bola para o meio, Diego. Ficou com ela firme ali, hein, Anderson Luiz. Estava atento o goleiro do Rubro Negro Juazeirense, o cruzamento do Dudu Caririaçu. O Diego estava atento, fez a defesa para o Guarani, que vence pelo placar de 1-0 na informação de Ramagem Couros. Ô, meu caro João Filho, nós estamos no nosso canal no YouTube. Você dá uma olhadinha para mandar um alô para a galera do nosso canal do YouTube. Oferecimento de quem é, João Filho? Oferecimento da pizzaria e hamburgueria O Val. Se eu quiser pedir, por exemplo, uma lasanha hoje, tem? Tem. E eu ligo para que número? 988-42-9514. Se eu quiser também um refrigerante bem geladinho, vai? Tem, vai. Tá bom, valeu. Ligeiro. Lá vem descendo o time do Barbalha. Eduardo volta o joguinho. Eduardo deu na fogueira, melhor para o time do Guarani. Agradeceu, o Renan dominou. Ele trabalha a bola. Ih, falta, dona Elizabeth. A dona Elizabeth marcou. Rapaz, ali teve, olha, o Gabriel deu uma bronca no Renan e o Renan devolveu a bronca. Um deu o cartão, um pro outro. Não foi assim, Anderson Luiz, aí embaixo? Dentro do Guarani foi assim, internamente. O Gabriel reclamou, na sequência, o camisa de número 10 do Guarani reclamou com o Gabriel, com aquela troca de amores, digamos assim, dentro de campo, viu, Delton? Ah, é assim, aquela música da dupla Leonardo, Entre Tapas e Beijos. Lá vem descendo o time do Barbalha. Fez a fita Alain. E o Arthur disse que não houve nada, Arthur, da partida. Mandou seguir o jogo. Lá vem tentando agora o time do Guarani. Bola à frente, agora corta o time do Barbalha. Recupera a bola, bola sobra com o Dudu. Lá vem Dudu tentando. Ele vai pro lance. Vem a marcação. Eu acho que aí vai ser problema de... Lá com meu amigo Anderson. Ver se o Anderson troca uma delas pelo menos. Só tem uma aqui para ver, que eu acho que começando essa interferência. Lá vem descendo o time do Guarani. Bola vem pro Leão do Mercado. Aleph vem com ela, vem carregando a bola pelo seu tocanhoto. Vai pro lance, puxou pro meio, tentou fazer a passagem, corta, parou, não. Tá valendo tudo. Bola sobra ali com a zaga do time do Barbalha. Bola vem pra direita agora. Tenta o lance por ali o Eduardo. Volta o lance. Bola vem pro meio com o Romário. Organiza a casa. Estica a bola. Bola pro Dudu agora. O Barbalha já vai pro campo ofensivo. Vem descendo, vem no embalo, bola para Alex agora. Ele vai pro mano a mano pra cima do Arthur. Preferiu jogar no meio agora, Alain. Toca mais atrás agora pro Alex. Tentou o lençol na primeira. Ganha a bola, trabalha pro time do Barbalha. Aí já tocou de lado. Recebeu por ali o Romário. Devolveu a bola para Alex. Vai na tabelinha agora com o Eduardo. Recebe, faz o giro. Puxou pro meio, rodopiou. Volta o lance. Bola agora com o Romário. Pro Barbalha, aciona lá pela direita, pela esquerda o Felipe Garcês. Partiu o cruzamento, bola pra segunda trave. Alex dominou, tem espaço, tentou pro meio. Cortou a zaga do Guarani. E aí, meu amigo, a galera deu uma bronca ali no Alex, que fez o errado, hein, meu caro Anderson Luiz? Todo mundo na bronca, viu, meu caro Delton Sá? O time do Barbalha com o Alex e o setor ofensivo do Guarani com o setor defensivo. Todo mundo na bronca, tanto o Barbalha quanto no Guarani. Agora o Felipe cai, reclamando câimbras para ganhar um pouquinho de tempo. Mas é verdade que o Guarani vence o placar de 1-0 na informação de ESC pré-vestibular. E vai mudar o Barbalha de novo. Quem é o 20? Quem é a fera, hein, Anderson Luiz? Camisa de número 20 é o Lineker. Lineker, olha camisa aí, de número rapaz. 20. Quer Lineker, né? Mas esse não tem o R no final, não. É Lineker mesmo, né? É, né? Lineker. Tá certo. Veio o Lineker pro jogo, número 20, do time do Barbalha. Vai ser a terceira alteração do time barbalense. Quem é que sai?
Não dá pra identificar, Delton Sá. Pela placa não dá pra ver, não. É o Eduardo. Agora o Eduardo vai embora agora. Agora a camisa de número 2, Eduardo. Vai. Sim. Então, se Agora o Eduardo vai em embora. nome de Atacom Home Center que o Cariri aprovou, entra o Lineker, camisa de número 20, saindo camisa de número 2, Eduardo, em nome de Atacom Home Center que o Cariri aprovou. Lineker vem pro jogo, camisa número 20 do time do Barbalha. Lá vem descendo o time do Barbalha, Miguel com a bola. Domina, seu Miguel. Volta a bola pro meu campo agora. Recolhe, trabalha, Romário já tocou a bola ligada agora pro Jota. Vem descendo, vem no apoio, vem no embalo. Já no campo ofensivo. Bola veio curtinha pro meu agora. Alan Vitor fez o finta, perdeu a bola. Recuperou o time do Guarani. Leandro Mercado fica com ela, já pediu na frente ali. O Jalisson, número 9. Bola vem pra ele agora, recebeu. Vai pro mano a mano pra cima do Jordan. Vai na finta, tentou pelo meio. Melhor pro Jordan, zagueiro do time do Barbalha. Centro Universitário, seu pai Oneleu, sua primeira opção. Guanabara, satisfação em todos os sentidos. Expresso Guanabara, conforto indo e voltando. Alain Martelinho de Ouro, número 1 do Cariri. Agora com serviço de pintura e finaria, disse Alain Martelinho de Ouro. O Crato conta agora com a Glam Modas. Acessórios, calçados no Mandacaru Center. Glam Modas em Barbalhas, em Crato. Alfa Vidros, vidraçaria na fase mais sofisticada da sua obra. Escolha qualidade. Alfa Vidros, vidraçaria. Dourados, semijoias e kit joias para você ganhar dinheiro. WhatsApp 999933031. Na hora de presentear, você já sabe, já o presente, porque pensou presentes. Já o presentes, o Clóvis Bevlaco a 536. Ali no centro da cidade. Lá vem descendo o time do Barbalha. Eric de novo no lance. Pediu falta. O Romário ali parou. Marcou falta. É bola pro time barbalhense, hein, Anderson? Pela ponta direita, Delton Sá. Mais uma falta para a equipe do Barbalha. Quem foi em cima justamente do camisa de número 7, o Romário. Falta para o time do Barbalha que perde pelo placar de 1-0 na informação de Hotel Amoarama. E quem é o jogador do Guarani que desabou ali? Foi a nocaute. Tá caído, pedindo ali alteração e atendimento. Dá para identificar, o Anderson Luiz? Daí, quem é o jogador do Guarani que tá ali no chão, caído? É Aleph, Delton Sá. Camisa de número 8, Aleph. Tá caído o jogador do time do Guarani. O jogo tá parado. Esperando para que o Aleph seja retirado do campo. Tem falta para o time do Barbalha na intermediária direita. Lá pelo setor direito. É bola para o time barbarense. O Guarani vai já para a primeira alteração no jogo. Daqui a pouquinho já vem a primeira mudança. 17 do time do Guarani. Quem é a fera, hein, Anderson Luiz? Marcelo. Marcelo daqui a pouco no Guarani. É o Marcelo Gomes, é isso? Marcelo vai pro jogo, 17. Vem Marcelo pro jogo. Gol! Jadé Guga não liga, Jadé Guga que o celular tá de retorno, Gugaço. Manda mensagem de texto. Olha a bola pro time do Barbalha, falta pro time do Barbalha que vai mudar de novo. Vem mais uma alteração, o Guarani mudou agora. Entrou ali o 17, o Marcelo, saiu o Aleph. E agora vai ter alteração no time do Barbalha, vai entrar o 18. Quem é a fera, hein, Anderson Luiz? 18 no Barbalha. 18 no Barbalha, Delton Sá, o Lael. Justamente o Lael entrando na equipe do Barbalha. Daqui a pouco eu confirmo quem vai sair, porque subiu a plaquinha 8, mas ele vai alterar aqui, viu, Delton Sá? Entra o 18, daqui a pouco o Lael, da equipe do Barbalha. Vai sair o Rondinelli, número 5, né? Pronto, saiu o Rondinelli, número 5, e o Guarani também mudou, saiu o 5 Rondinelli. Essa plaquinha aí, viu, Anderson? É, tá querendo botar quebrar o uma repórter, bateriazinha viu, Delton Sá? nova. Tá querendo quebrar o repórter. É, tá Saiu complicado. 5, o Rondinelli, entrou o 18, o Lael, e no Guarani também saiu camisa de número 8, o Aleph, entrou o 17, Marcelo, em nome de Atacom Home Center, que o Cariri aprovou. E atenção, galera, Novo Rio Veículos, o seu Chevrolet 0 km está na Novo Rio, informando a hora. 16 horas e 57 minutos, 4h57 da tarde, torcedor ligado no futebol, show do timaço da Vale FM. Ares Motos, revenda de motos Honda do Nordeste do Brasil. Você pode comprar a sua Honda Fan 160 cilindradas com 0 de entrada na Ares Motos, informando tempo e placar do futebol. Pelo meu cronômetro, 20 passados, etapa final de jogo. Segundo tempo de partida, 20 minutos. Estádio Naldão na cidade de Barbalha. Cariri da Sorte. No prêmio principal do próximo final de semana, tem um Fiat Mobi informando. Aqui 0 pro Barbalha, 1 pro Guarani. Bom, tem gol na segundona, diminui o horizonte, mas o Floresta segue vencendo pelo placar de 2-1. E tem gol no Clássico Paulista, empatou o Santos, Lucas Barbosa. Santos e Corinthians agora 1-1. A informação para Madeireira, Beira Rio. Seu Damião não gostou dessa informação não, viu? Seu Damião, abraço tá pro seu Damião. Seu Damião tá aqui com a camisa do Corinthians. Não gostou dessa informação, viu?
Essa história desse empate do Santos aqui, ele já olhou pra mim com o dedo aqui, Ô, Delton. dizendo que você não traga mais essas informações não, viu, João Filho? Lá no Campeonato Baiano, o Itabuna tá vencendo o Bahia 3-0, como a gente informou. Esse resultado do Bahia tá eliminando o seu arquirrival, o Vitória. O Vitória tá empatando com o Barcelona de Ilhéus 0-0. Será que... O que dá pra imaginar, Delton Sá? Se tem esse objetivo aí, então a galera tá de bem com a vida. Aí a galera tá de bem com a vida. Graje Veículos Multimarcas, seu seminovo com procedência e garantia. Graje Veículos Multimarcas na Avenida Padre Cícero com a Avenida Carlos Cruz. Cansado de pagar contas absurdas de energia? Gênesis Solar, a solução. Geração de energia solar para você. Gênesis Solar. Ligue e fale com o Luciano, 981237956. Agora sim. Eita, rapaz! Eu tava aqui lendo e acontecendo uma, viu, Anderson? O cachorro ia fazendo um golaço, viu, Delton Sá? Tentou Pois cortar é, a bola, rapaz. pegou de prima e ia surpreendendo o goleirão Diego. Só que a bola foi pra linha de fundo. O Guarani segue vencendo o jogo pelo placar de 1-0. Agora, ô João Filho. Eu? Tô com fome, tô afim de comer um hamburgão. É Eu ligo fácil. pra que número? Vai ligar pro 988380548. Se eu quiser um especial, tem? Tem, Se eu quiser um hambúrguer simples, tem? tem, E um americano? tem também. Suco de maracujá? Esse é que tem mesmo. Tá certo, João Filho. Bom, eu vou já botar o Marco pra falar. Ele terminou aqui de comer o pastel dele. Pastel de queijo com frango, viu? Eita, Deu de pau aqui, Marco Muito Valério. bem. Viu, o cara de João Filho. Ele fala já, viu? Ele fala já. Olha a bola, favorece o time do Barbalha ali pelo setor direito. Vem pra bola pra fazer a cobrança o Romário. Placar de 1-0, vence o time do Guarani, cobra o lateral, bola vem curtinha, agora domina, trabalha Jordan, zagueiro do time do Barbalha lá pela direita, rola a bola pro Miguel, vai seu Miguel pro campo ofensivo. Todo mundo do Barbalha no campo ofensivo, exceção do goleiro, todo mundo do Guarani na defesa. Bola agora vem com o Jordan, abre bola pela direita, vem tentando por ali, Romário que organiza a casa, abre jogada lá pela ponta, tenta o lance. Vai pro Lael, tentou no meio de dois, boa passagem, rolou bola pro meio, dominou Dudu, bateu em cima da marcação, cortou o time do Guarani. Mas chegou bem o Barbalha no lance, hein, Anderson? O corte da zaga do time do Guarani acabou batendo na zaga do Rubro Negro Juazeirense. E na sequência, o Jadson acabou perdendo a bola. O placar do jogo segue 1-0 na informação de Hotel Amoarama. Eu quero aproveitar para ouvir você, Marco Valério. Fala desse jogo, Marcão. Olha só, Delton, Barbalha melhorou bastante no segundo tempo. É um outro time, já começa a encontrar espaços na defesa do time do Guarani. A condição física do Guarani já começa a ficar comprometida para esse segundo tempo. E acredito que até aproveitando essa paradinha técnica, o técnico do time do Barbalha, ele vai querer um pouco mais de movimentação dos homens da peça ofensiva da Raposa Barbalense. O time do Barbalha já criou 2 boas chances só neste segundo tempo. Já poderia até ter empatado a partida aqui no estádio Inaldão. Já o Guarani continua na mesma postura, Delton. O Guarani, apesar da boa vontade da maioria dos seus atletas, é um time muito limitado. Tem muitas dificuldades de criação, de armação de jogadas. O meio campo do Guarani praticamente não produz absolutamente nada. É um time que tem usado a mesma estratégia que a gente vem falando desde o princípio da partida. Povoar o meio campo, congestionar o setor de criação do time do Barbalha e aí tentar, na base do chutão, acionar o Luiz Eduardo e o Jalisson, que fazem boa partida. Aliás, no primeiro tempo, esses jogadores tiveram um pouco mais de oportunidades diante de uma defesa muito pesada, de jogadores pesados, realmente com bastante lentidão do time do Barbalha. Agora, no segundo tempo, não. É um outro jogo. Barbalha é melhor nesse momento e até já poderia ter empatado a partida, Delton. Tá aí o Marco Valério fazendo a avaliação do jogo. Deixa eu mandar um grande abraço pro Jadegu. Hoje teve um jogo lá em homenagem ao Roberto Dinamite, hoje lá no campo do Prachadão. E quem ganhou o jogo hoje foi o Vasco. Foi o Vasco que ganhou o jogo hoje. Foi, o Vasco hoje ganhou. E teve o Vasco também que perdeu. Teve hoje o Vasco que ganhou e teve o Vasco que perdeu.
né? Então, nós vemos hoje uma vitória do Vasco e uma derrota do Vasco nesse jogo de homenagem ao Roberto Dinamite que aconteceu lá no Prachedão. E um detalhe, o Rápido estava muito tendencioso, Marco Aurélio. Estava puxando muito pro Vasco da Gama no jogo hoje de manhã lá, estava todo mundo reclamando que estava puxando muito pro Vasco da Gama no jogo hoje, lá no Prachedão. Valeu, Jadé Guga, um grande abraço para os amigos, os vascaínos que fizeram a festa hoje, lá no CT Prachedão Tinha pela só manhã. vascaíno lá não, viu? Eu sei, tinha tricolor, tinha rubro-negro, tinha lá uns intrusos. Tinha os enxeridos. Aí eu tava olhando, João Filho, e tava pensando, digo, rapaz, eu vou fazer um jogo desse do Fluminense. Aí comecei a contar. Aí não dá pra fazer o jogo. Rapaz, não tem torcedor suficiente. Diga isso não. Aí eu pensei, eu digo, vou fazer de futsal. Aí quando eu comecei a contar, os times já não compensavam completo. O jeito é fazer um de jogo gol a gol. Tem aquele gol a gol, o cara fica um do lado do outro. Só dá pra fazer se for assim, viu? Vai sim. Bola favorece o time do Guarani, agora é falta pro Leão do Mercado. Renan é boa, hein, Anderson? Cadê o Anderson? Sumiu. Olha a falta para o time do Guarani. Partiu o Renan, vem para a cobrança para o meio. Ih, rapaz, tentou ali um velocípede por ali no meu jogador do time do Guarani, hein, meu caro Anderson Luiz. Era o Marcelo que tentava por ali, abusado o Marcelo, hein, Anderson? O Anderson foi comer pastel. Foi não, rapaz. O problema não é Anderson, o problema sou eu. Pelo amor de Deus. Não, o problema sou eu. Tá derrubando o repórter? Rapaz, na posição que ele tá. Tá derrubando meu amigo Anderson, faça as isso. As antenas estão brigando para captar o sinal dele, aí fica esse chiado. Aí eu tenho que desligar, ele tem que mudar a posição lá porque fica a briga das antenas aqui. Você tá aí por fora, tá parecendo aquele Star Wars. Não tem, os caras ficam com as espadas, né? Pra um lado. Aí ele fica por ali, a posição, fica a briga das antenas aqui, mas você tem que vir mais pra cá, pro meio. Quanto mais pra ponta você for, pior é. Lá vem mas aí não dá, não me bota boneca, esse povo tem moral, não. Vem pra cá, lá vem bola sendo trabalhada pelo Jordan. Ele domina a bola para o time do Barbalha. Vem carregando lá pelo setor direito. Domina a bola pela linha divisória do meu campo. Agora levantou, bola pra ponta. Agora tentando lá do outro lado do escola. A bola cai no meio. Agora vem tentando agora o time do Barbalha. Bola na tentativa de cruzamento ali do Felipe Casquez. Cortou agora. Ela sobra mais atrás agora. Miguel domina. O Miguel já vira o jogo. Bola vem aqui pelo setor direito agora. Vai tentando a bola. Jordan vem com ela. Domina, abre bola. Bola pela ponta. Pro Romário, domina para o time barbalhense, trabalha o Romário, ele volta o lance, bola mais à frente para o time do Barbalha, com o Miguel de novo, é pressão do time do Barbalha no jogo, abre bola na caneta, agora Felipe Garcês recebeu, dominou bola, tentou agora, levantou bola para a segunda trave, escorregou o zagueirão do time do Guarani, ela sobra pelo meio, aí ficou agora para o camisa 17, o Marcelo, fez a finta, se livrou, carrega a bola, eita, dona Elizabeth. Vai dar falta, cartão, vamos ver, porque o jogador caiu e pegou a bola com a mão, né? Aí ela deu falta, é bola para o time Guarani, bola para o time rubro-negro. Tá ajeitando ali para fazer a cobrança o Renan, número 10. Ele vem para fazer a cobrança. Em nome do Centro Universitário Leão Sampaio de Alain, martelinho de ouro. Alô, Alain! Tá cuidando lá do carango, Alain. Vai sair novo de novo o carro de Delton Sala de Alain, martelinho de ouro. Sempre que ele pega esse carro, parece um carro novo quando eu pego de volta. Vai dar aquele polimento cristalizado pro carro ficar novinho de novo. Aqueles arranhões lá do Zé, do nosso gato, vão embora todos eles. Lá vem descendo agora a bola pro time do Barbalha. Ela vai sobrando pelo setor canhoto agora com o Miguel. Recebe o Miguel, domina a bola. Já tocou na frente agora, briga pela bola o time do Guarani. Ela sobe, vem brigando agora. Tocou na frente o Renan. Vai brigar o Eduardo, vem com ele a zaga. Subiu o Jordan, corta de cabeça. Bola pro Miguel. Do Miguel mais à frente agora. Vem ali, trabalha o Alan Vitor. Fez o giro. Tocou bola agora pro Felipe Garcês. Mais à frente agora vem tentando o time do Barbalha. A bola com o Dudu. Na devolução, melhor pra zaga do time do Guarani. Vem o Gabriel, manda a bola pra frente. Aí ela fica tranquila pro time do Barbalha. Atenção, galera. Novo Rio Veículos, o seu Chevrolet 0 km está na Novo Rio. Informando a hora. Agora são 17 horas e 7 minutos, 5 e 7 da tarde. Torcedor ligado no futebol, um show do timaço da Vale FM. Ares Motos, maior revenda de motos Honda do Nordeste do Brasil, informando o tempo e placar do futebol. Pelo meu cronômetro, 30 minutos passados, etapa final de jogo, segundo tempo partida, 30
30 minutos no estádio Inaldão, em Barbalha. Cariri da Sorte tem um Fiat Mobi no prêmio principal do próximo final de semana, informando. 0 pro Barbalha, 1 pro time do Guarani. Estaduais pelo Brasil, pelo Pernambucano. O Sport vai derrotando o Caruaru City. 1-0 para o Leão da Ilha do Retiro. A informação para a Madeireira Beira Rio. 99,9 Delton Sá. No comando do futebol, show do timaço da Vale FM. Mudança no Barbalha, mudança também no time do Guarani, Anderson Luiz. Time do Barbalha, Delton Sá. Saiu o... Só um minuto. Saiu o 6 do Caririaçu, entrou 23 da Alvan. Saiu 23, entrou 23 da Alvan, saiu o 6 do Caririaçu, em nome de Atacom, o home center que o Cariri aprovou. No Guarani, Delton Sá, 2 alterações daqui a pouco. Saiu o Renan com a 10, entra o camisa de número 16, Roman, e vai sair o 9, Jalisson, para a entrada do camisa de número 19, Samuel. Samuel com a 19, em nome de Atacom, o home center que o Cariri aprovou. Tá certo, atacou o home center que o Cariri aprovou. Alteração, terceira do time do Guarani, entrou agora o Samuel 19, foi pro jogo. Tem bola já, vai falar Marco Valério. Partiu, bola foi levantada, vem pra segunda trave, Jordan escolhe de cabeça. Bola pra linha de fundo, é só tiro de meta. 32 do segundo tempo. Marco Valério ainda tem aquela hora dos miseráveis nos estádios. Que o cabo abre o portão, não pode mais não, né? Que eu saiba não, é. Mas o Carlos Alberto chegou agora. Bertinho, chegou agora. Café? Chegou agora. E o pior de tudo, ele não trouxe o café. Basta você vir que não vem café. O Bertinho tem algum problema com você, Carlos Alberto. Que ele não trouxe o café pra você aqui. Marco Valério, fala do jogo e das alterações, Marco Valério. Soma antes aqui um abraço, Delton, pro Léo e também pro Bastião, lá na Rua Leão 13, ouvindo a gente. A tentativa do Guarani é recompor a marcação, né? A recomposição do seu sistema de marcação, porque a gente sabe que o Guarani, ele não tem criado muitas oportunidades no decorrer do jogo. Fez 1-0, recuou todo o time, colocou um ônibus na frente ali da meta do goleiro Diego, do time do Guarani. A tentativa é segurar o resultado, só que tem uma hora que os jogadores cansam, né? Tem jogador no meio campo do Guarani que está com um palmo de língua do lado de fora. Então por isso que houve essas alterações. Já o Barbalha é atacar cada vez mais, buscando a marcação do gol de empate, Delton. Já me pergunto, tem um recado pra você. Um minutinho só, lá vem a falta para o time do Guarani. Roman fraquinho no meio do gol. O doutor Giovanni Sampaio, o vice-prefeito, mandou um recado pra você, depois eu lhe dou, viu? Tá lhe ouvindo agora o vice-prefeito. Agora, Carlos Alberto, tu chega na hora do miserável, depois que abre o portão, o pessoal entrega. Rapaz, ele trairá, rapaz. Cadê o café? Diga o que você me disse agora. Faltou gás, final de mês, faltou dinheiro e gás. Que importa, o homem não trouxe o café porque acabou o gás, rapaz. Quando eu sair daqui, não vamos comprar um botijão de gás pra esse homem, pelo amor de Deus. Aí não tem café hoje. Lá vem descendo o time do Barbalha. Bola sobrou pela canhota, agora vem tentando por ali. Alan Vitor, bola sobrou na frente agora. Vem o Dalvan, tentou cruzamento. Bola vai nos braços do goleiro Diego do time do Guarani. Cata firme pro Leão do Mercado. Esse é o futebol show do Timaço da Vale FM. Futebol show do Timaço em nome de Cariri da Sorte. Cap que voltou pra você no prêmio principal do próximo final de semana. Tem um Fiat Mobi. Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte avança com seriedade e amor à nossa cidade. Farmácias Fernandes presente em todo momento. São 7 lojas para você, Farmácias Fernandes. Presente em todo momento, tem a nova loja. Lá vem descendo agora o time do Barbalha, tentava por baixo. Chegou a zaga do time do Guarani, cortando, colocando a bola para a linha lateral. É Manuel que favorece o time do Guarani. Cobrou, aliás, o Barbalha cobrou rapidinho. Davão vem com ela, volta o jogo. Bola agora pro Miguel. Lá vem Miguel com ela. Rola a bola de lado agora pro Jordan. Recebe o Jordan, vai passando pela linha divisória do meu campo. Carregando o time do Barbalha para o campo ofensivo. Vem lá pelo setor direito. Vai pintar o cruzamento, levantou para entrar na grande área. Cortou o time do Guarani, ela cai pelo meio agora. Roman com ela. Domina a bola, fugiu da marcação do jogador do time do Guarani. Caído, a árbitra parou. Quem é que tá caído aí na área do time do Guarani e do Carlos Anderson Luiz? Camisa de número 3, Gabriel, Delton Sá. Gabriel na dividida com
o camisa de número 20, o Line, que acabou caído, tá caído o zagueirão do time do Leão do Mercado. Tá certo, meu caro Anderson Luiz. Jogo tá parado aqui no estádio Inaldão, na cidade de Barbalha. Só Fumê Service, revestimento Fumê para carros e prédios. Rua José Marrocos, número 408. Só Fumê Service tem película de alta performance para você. Quarta-feira tem mais futebol, um show do Timaço. 8 da noite, Arena Romeirão. Tem o Icasa contra o Horizonte pela Série B do Campeonato Cearense de Futebol. Você vai acompanhar esse jogo no futebol, um show do Timaço da Vale FM. Aqui vai cortando o time do Barbalha, bola cai no meio agora, vai sobrando ali. Do lado agora o Malan Vitor. Recebeu, já passou bola. A bola foi quadrada, hein, meu caro Anderson Luiz? Quadrada essa bola agora do time, do ataque do time do Barbalha, hein, Anderson? A tentativa do Alan Vitor encontrar o Felipe. O Alan Vitor acabou jogando a bola para a linha lateral, fácil para o Guarani, que vence pelo placar de 1-0 na informação de Ramalho. É esse o futebol, o show do Timaço da Vale FM, Amaraldinho, do rádio esportivo de todo o interior do estado do Ceará, para você ligado na nossa programação. Lembrando que amanhã tem o programa Vale Esportes do Timaço da Vale FM, a partir das 18 horas, 6 da noite, você confere o Vale Esportes aqui no Timaço da Vale FM, as informações do nosso futebol, do futebol pelo Brasil, pelo mundo. E você pode acompanhar a nossa transmissão agora no nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial, João Filho. O oferecimento da nossa transmissão em JF. Pizzaria e hamburgueria Oval. Qual o telefone para pedir, João Filho? Telefone para contato, para pedidos, 98842-9514. Repete, João Filho. 98842-9514, Delton Pinheiro Sá. Tá certo, meu caro JF. Lembrando que Guarani vai enfrentar o time do Barbalha no meio de semana, né? Acho que é quinta-feira o jogo, né? Quinta, dia 2, né? Aqui no estádio Inaldão de novo. Guarani e Barbalha, por enquanto. Lá vem o Guarani, vai vencer o jogo aqui. Lá vem o cruzamento, cortou a zaga do time do Leão do Mercado. A bola sobrou com o Dalvan. Ele vem para o time do Barbalha, escorregou, levantou, pediu a bola melhor para o time do Guarani. Ela sobra agora com o Breno. Breno com ela, não tem opção, tocou pelo meio agora, recebeu por ali o Marcelo, vira o jogo para a direita agora, vem tentando por aqui o Samuel, vai carregando o time do Guarani para o campo ofensivo, pela ponta direita Samuel, puxa pelo meio, foi puxado pela camisa, bola mais atrás agora com o Eric, ele chega, comete a falta, não, tá dando lateral, é bola para o time do Barbalha, já foi feita a cobrança, bola vem por ali, colocada na frente agora, camisa número 20 ali, o Lineker, tentou sair da marcação, de cabeça pro Alex, cortou de novo a zaga do time do Guarani, vem brigando por ali o Gabriel, ele fica com ela pro time rubro-negro, dá um bicão, Gabriel pra frente, agora caiu o jogador do Guarani ali no meio campo, levanta o braço, Eric, pede para que o jogo seja paralisado, camisa número 5, a árbitra Dona Elizabeth para o jogo, para que o camisa número 5, Eric, seja atendido, hein, Anderson Luiz? Tradicional câimbras, viu, Delton Sá? A parte física tá pesando bastante, o Barbalha reclama muito dessas paralisações, mas o jogo tá parado porque o camisa de número 5 do Rubro Negro Juazeirense tá lá no Círculo Central recebendo atendimento médico. Marco Valério. Ô Delta, a gente tem falado tanto aqui da má condição técnica de alguns atletas do time do Guarani, agora há de se louvar esse zagueiro, camisa 3, que ele tem demonstrado de raça, de vontade, de disposição, né? Ele é aquele zagueiro que rasga mesmo a bola, não tá nem aí, divide todas. Então, num time do Guarani, com pouca demonstração de garra, de vontade, durante todo o campeonato, o zagueiro Gabriel, pelo menos no meu entendimento, ele tem sido um destaque do time rubro-negro até aqui. Agora, o Eric Delton Sá, não tem menor cacuete aí para ser volante, perdido no jogo e agora sai contundido no time do Leão do Mercado. Agora sofrimento desses meninos da maca para trazer o Eric, viu? O que vinha na frente agora, vinha no sofrimento, meu amigo. Tu é doido e a maca chega, tava com aquela parábola, rapaz. Pensa no sufoco, mas fez uma pena tão grande dele ali, rapaz. Em nome de Atacom Home Center, que o Cariri aprovou, saiu camisa de número 5, Eric, entram 13 vaqueiros. Saiu 5, Eric, 13 vaqueiros, em nome de Atacom Home Center, que o Cariri aprovou. Quer dizer que o Caba tomou o lugar de Josafá. Entrou o Caba que tomou o lugar de Josafá, é isso? Delton Sá.
Então tá aí. Em Campo Vaqueiro, no lugar de Josafá. Lá vem bola. E Tesão vai bater esteira pro Vaqueiro também. Lá vem descendo agora o time do Barbalha. Tenta a finta, fez o giro. Alan Vitor vai pra cima ali, carrega. Parece um tanque empurrando. Carregando o jogador do Guarani até que a Elizabeth marcou falta pro time do Barbalha lá pela direita. E atenção, galera, Novo Rio, veículos do seu Chevrolet 0 km. Está no Novo Rio informando a hora. 41 não, 17 horas e 18 minutos. 5h18 da tarde, torcedor ligado no futebol. Show do timaço da Vale FM. Aris Motos, maior revenda de motos Honda do Nordeste do Brasil. Informando o tempo e placar do futebol. 41 e tem falta para o time do Barbalha. Tem falta, demora. Árbitra para autorizar. Agora sim ela autorizou. Partiu, lá vem o Barbalha. A bola foi levantada, vem para a área. O toque de cabeça da defesa, tirando o perigo. Complementa, Marcelo. Deu um bicão. Bola subiu, desceu. Vem brigando. Chega, responde lá atrás o Anderson Cachorrão. Aí briga por ela o Eduardo Autor do gol do Guarani, só que ela sobra. Sobra lá com o Felipe Garcês, vem descendo para o time do Barbalha, bateu cruzado, direto para a linha de fundo. Carlinhos da sorte que tem um Fiat Mobi no prêmio principal no próximo final de semana, informando aqui no Estádio Naldão em Barbalha. 42 desse segundo tempo. O placar é de 0 pro Barbalha, 1 pro Guarani. Bom, reta final do jogo também pela segundona lá no Domingão e o Horizonte foi buscar um empate. Agora Horizonte e Floresta 2-2. A informação para Madeireira, Beira Rio. Futebol de primeira é com o timaço da Vale. No comando do futebol, show do timaço da Vale FM. Oferecimento dos produtos Ambev feitos com amor, meu amigo. Pipocas da Ju, tem doce, tem salgada. Tem pipoclaps para você. Tem também os snacks para você de cebola, de bacon. Olha, boa jogada, Alan Vitor vem descendo por uma falha, cruzamento, bate, tira a zaga do Guarani. Ela sobra, Anderson Cachorrão. Aí fez a falta, atropelou, hein, Anderson Luiz. Foi muito mais malandro o Breno, viu? Jogou o corpo, sabia que o Anderson Cachorrão ia perder o time da bola. Fez a falta e ganhou um tempo precioso pro Guarani, que vence pelo placar de 1-0 na informação de Pizzaria Oval. Tá gostoso, mexe, mexe. Conhece essa música, João Filho? Conhece? Rapaz, você é fã do Assisão? Rapaz, sábado, lá no Bar do Forró Clube. da Ressaca. Forró da Ressaca. rapaz. Acisão. Joãozinho do Exu. E Avelino do Acordeon. Vai ser bom demais. Eita, menina, é sábado. No Forró da Ressaca, lá no Bar do Clube. Imperdível. Lá vem descendo a bola. Lá vem descendo o time do Barbalha. O Alex fugiu da marcação, puxou, fez fila, carrega a bola. Passa por mais um. Boa jogada, é atrevido. O garoto bateu de longe. Aí também foi demais. O que ele foi de abusado aqui, ele foi de ousado de onde ele chutou, né, o Anderson Luiz? Se empolgou, Delton Sá, quase do círculo central, tentou o Alex, driblou 3, na verdade, limpou pra perna boa, acabou chutando, fácil pro goleiro Diego. Guarani vence pelo placar de 1-0 aqui no Inaldão, viu, Delton? O Alex foi abusado, viu, Marco Valério? Mas querer acertar dali é demais, viu, meu amigo? Olha a bola pro time do Barbalha, vai sobrando pro time barbalense lá pelo setor direito. O time do Barbalha vem, carrega a bola que domina lá pelo setor direito, o Lael. Ele volta o jogo, a bola vem pra canhota agora com o Miguel, recebe o Miguel. Domina o Miguel, o seu Miguel volta o jogo com o Jordan, que vem buscar o jogo aqui é o Alan Vitor. Ele vem, Miguel, o Jordan não quis, conversa com ele. Abriu jogada, Lael, puxou pro meio, bateu pro gol na trave! Que porrada, Anderson! Taço, viu, Delton Sá? Pegou muito bem, limpou pra perna boa o Dalvan. A gente já conhece muito bem a qualidade do Dalvan. A bola bateu na trave e foi pra linha de fundo. Tiro, aliás, lateral pro Guarani, que vence pelo placar de 1-0. Que pancada essa bola, Marco Valério. Que susto levou o torcedor do Guarani, Marcão. Pelo número de oportunidades criadas, Delton, o placar mais justo já seria pelo menos de empate pro time do Barbalha, porque segundo tempo a gente viu praticamente só um time jogar, que foi o Barbalha. O Guarani apenas se defende e nesse finalzinho acho que o Barbalha vai com tudo para tentar pelo menos a marcação do gol que lhe dará um pontinho nessa partida. Mais 7. Nossa! Iremos até os 52, Anderson Luiz. Até os 52. Olha a bola pelo meio. Vem descendo agora, carrega a bola o time do Barbalha. A bola sobra agora com o Alan Vitor. Pisa na bola, domina. Ele vai pra cima, vai tentar dali. Preferiu o cruzamento, bateu na marcação.
Pintou o gol no futebol do Brasil. É gol na segundona, empatou o Crateús. Agora Pacatuba e Crateús, 1-1. E lá vem descendo, Lael domina a bola, vem trabalhando, bola para o time do Barbalha lá pelo setor direito. Ele tenta a jogada, passa a bola mais à frente, agora Alan Vitor tentou fugir da marcação. Melhor para a defesa do time do Guarani com Marcelo fazendo corte, a bola saiu pela linha lateral. Emanuel de novo para o time do Barbalha lá pelo setor direito. 1-0 é o placar do jogo, vence o time do Guarani. Bola mais à frente, agora para ele, vem brigando pela bola, a bola vai saindo pela linha de fundo, é só tiro de meta, hein, Anderson Luiz? O Marcelo tava curtindo uma de zagueiro ali, acabou jogando a bola no corpo do atacante do time do Barbalha. O Guarani vence pelo placar de 1-0 na informação de Madeireira, Beira-Rio. Futebol, show do timaço da Vale FM, em nome de Motopeças Padre Cícero, tudo para sua moto. De ESC, pré-vestibular e cursos. De Hotel Amorama, Casa do Caririense, na capital cearense. Em Gazeiras Construções, tudo para sua obra pelo menor preço. Lá vem Dalvan, abre bola para Alex, saiu, passa, saiu quadrado, saiu pela linha lateral, Emanuel que favorece o time do Guarani. E o Leão do Mercado não tem pressa para fazer a cobrança. Tá conquistando sua primeira vitória no campeonato. Conquistando os primeiros pontos do time do Guarani no campeonato. Vai conquistando a primeira vitória contra o time do Barbalha. E vai ali ligando lá, na verdade vai criando otimismo para o próximo jogo contra o próprio Barbalha. Uma motivação e uma luz no fim do túnel para evitar o rebaixamento com essa vitória hoje. Lá vem bola agora, domina, trabalha por ali o atacante Alan Vitor, faz o giro. Sinal eletrônico do timaço da Vale FM marcando galera. 47 pelo meio, 47. Tem escanteio para o time Barbalha. Tem bola para o time barbalhense. Escanteio. Caiu o jogador do time do Guarani, tá caído lá dentro da área, esperando atendimento médico. Mais um jogador com câimbras, hein, Anderson? Camisa de número 2, Arthur, Delton, só o lateral direito do Rubro Negro Juazeirense, tá ali caído com câimbra, mas já tá tudo ok com o lateral do Leão do Mercado. Tá aí, Arthur tá caído, já levantou, tem fato, tem escanteio. É bola pro time do Barbalha, 1-0 é o placar do jogo. Vai autorizar o ato da partida, vem pra bola, partiu. Vem pra cobrança, levantou, bola vem lá pra segunda trave. Diego de Soco tirou dali. Lá vem Dalvan brigando pela bola lá, o Lineker que vem brigando por ela lá do outro lado. Ele ganha a bola pro time do Barbalha, faz o giro no meio de dois, tenta a jogada, tenta ganhar espaço, conseguiu não, acabou o campo lá do outro lado. É só tiro de meta, hein, Anderson Luiz? Tentou ganhar no corpo, o Lineker acabou perdendo noção do espaço. E acabou o campo para o bom atacante do time do Barbalha, que perde pelo placar de 1-0. O Guarani vence bem na informação de Motopeças Padre Cícero. Esse é o futebol show do timaço da Vale FM, a maior audiência do rádio esportivo de todo o interior do estado do Ceará. Amanhã, 6 da manhã, tem o Jornal Nova Manhã da Vale FM. Jucimar Leite, Alexandre Pedrosa e todos os integrantes do Nova Manhã da Vale FM. Amanhã, logo cedinho para você aqui na 99,9. Tem meio-dia, Jornal Meio-Dia com Marco Valério, 18 horas. O programa Vale Esportes do timaço da Vale FM. E aqui tem bola que favorece o time do Guarani lá pelo setor canhoto. O Guarani não tem pressa, não tem pressa. O time rubro-negro, sinal eletrônico do timaço da Vale FM marcando 49, 3 minutos para terminar o jogo, e o Guarani vai segurando o jogo lá no campo ofensivo, hein, Anderson? Pro Guarani lá pela ponta direita, Delton Sá. Quem vai pra cobrança é o boliviano Roman, que troca a bola, ganha tempo. Tá ali chegando também o Breno, mais próximo. O Guarani vence pelo placar de 1-0, tá tranquilo na informação de produtos Ambev. É, produtos Andev para você, feitos com amor. A bola para o time do Guarani, já que foi feita a cobrança de escanteio. O Guarani fica prendendo a bola no campo ofensivo. Quer ganhar tempo o time rubro-negro. Bola do Barbalha agora, ela saiu pela linha lateral. É manual para o time do Guarani, continua no campo ofensivo. O time do Guarani vai ganhando ali segundos preciosos no jogo. O time do Guarani tem lateral lá pela esquerda. E o Guarani vai lentamente, vai cozinhando, vai gastando tempo, vai irritando o time do Barbalha. Bola à frente agora para o Breno, recebe ali a marcação ali do Washington. O Breno tentou jogar a bola das pernas do jogador do Barbalha. Ele faz o corte, vem Eduardo brigando com ela. Melhor para o time do Barbalha com Alex. Responde Gabriel. Ih, Gabriel! No futebol americano ele mandou lá fora. Zagueiro, Delton Sá. É aquela história, zagueiro. Zagueiro, no que nem conversa. Olha o sinal eletrônico do timaço da Vale. 50
pelo meu 50. 2 para terminar o jogo. O Guarani vai conquistando a primeira vitória no campeonato. Guarani vai conquistando a primeira vitória. E vai respirando, vai oxigenando, vai ganhando motivação para o jogo da quinta-feira. Olha a bola agora para o time do Guarani. Marcelo vem no contra-ataque, botou na frente. Anderson Cachorrão toma a frente, rouba a bola, não consegue evitar a saída. É lateral para o time do Guarani no campo ofensivo. Sinal eletrônico do timaço da Vale FM. 51. E o roupeiro, massagista, sei lá o que, do Barbalha foi expulso do banco. Foi expulso do banco. Dona Elizabeth mostrou o cartão da Renner pra ele, aquele vermelho. Botou pra... Ou da Esplanada, né? Esplanada Carne. Pra fora. Expulsou. E lá vem o Barbalha, pode ser o último lance do jogo. Lá vem o Alex com ela. Abriu jogada na ponta agora, botou pra correr ali. Felipe Cortez. Não conseguiu evitar, Calés. Conseguiu evitar a saída, mas a bola ficou agora pro Felipe, o do Guarani. Ele toca a bola agora pro Roman. Recebe o Roman pelo meio campo agora. Vem na tabelinha curta ali. No lance pro time do Marcelo. De novo com o Roman. Recebe, caiu. Falta nele. E o sinal eletrônico do timaço da Vale FM marcando. 52. Vai terminar o jogo. Já, Marco Valério. Justa vitória, Marco Valério do Guarani no jogo, hein, Marco Valério? Essa primeira vitória do Guarani, tá sendo justo ou o Barbalha mereceu o empate, Marco? Pra mim, Delton, o resultado mais justo seria do empate pelas chances criadas. Fim de jogo, termina a partida. Não, ele deu impedimento, pensei que ela tinha terminado. Eu pensei que ela tinha terminado. Dona Elizabeth levantou e deu amarelo. Pra quem foi que ela deu amarelo ali? Deu jogador do Samuel. Samuel, se camisa... pintou cartão. Agora sim. E os jogadores do Guarani comemoram a vitória. Finalmente o Guarani conquista a primeira vitória no campeonato. Finalmente o Guarani sai de campo com os primeiros pontos do Campeonato Cearense de Futebol. 1-0 para o time do Guarani. O Leão do Mercado agora vai enfrentar o próprio Barbalha na próxima quinta-feira aqui mesmo no Inaldão. Teremos o jogo do início dos jogos da volta nesta fase do campeonato. Jogadores do Guarani continuam lá no centro do gramado comemorando essa vitória, enquanto que o Barbalha sai lamentando do outro lado. 1-0, vence o time do Guarani, vence o Leão do Mercado, os jogadores comemoram. Vamos ver se com o Anderson Luiz, se dá para chegar com alguém lá do time do Guarani, do Leão do Mercado, os jogadores estão ali, vão saindo lá do outro lado. Vamos ver se o nosso o Anderson, atrás lá, Anderson. Lá, vamos ver se consegue com alguém aí, Anderson Luiz. Vamos aqui pro zagueirão, Felipe. Que vitória importante, né, Felipe? O time conseguiu esses 3 pontos hoje. Não quer falar, Gabriel? O pessoal não quer falar, viu, doutor? O pessoal não quer falar sobre a partida. Vou falar com o Breno. Breno, que vitória importante. Dá uma tranquilidade a mais para a sequência da competição, né? Vitória importante, né? A gente que é do grupo, a gente confia no grupo, sabe que o grupo é forte. E mesmo diante de todas essas dificuldades, comentários negativos, a gente tem que manter a cabeça no lugar, no nosso objetivo, que é deixar o time onde a gente chegou. E torcedor do Leão pode ficar tranquilo que vamos permanecer, em nome de Jesus. Vamos tentar escutar o autor do gol, o Luiz Eduardo tá aqui. Luiz, pediu o pessoal do Guarani aqui comemorando bastante essa vitória do Rubro Negro Juazeirense. Uma vitória importantíssima para a sequência da competição. Arthur, aqui rapidinho, Arthur Bahia. Arthur, o time conseguiu, enfim, essa vitória que tanto sonhava na competição, né? Boa tarde, Anderson. Nosso grupo estava fechado desde o começo. Infelizmente as coisas não saíram como planejamos. Mas agora a gente tem 3 jogos aí para dar a volta por cima. Tá aí as palavras. Falar com o Luiz, autor do gol. Que gol importante, Luiz. No jogo passado você tinha marcado, agora voltou a marcar novamente. Se torna artilheiro da equipe e consegue dar uma tranquilidade a mais, né, para a sequência. Fico feliz pelo gol e grato pela vitória também, né? Agradecer a Deus pela vitória e feliz pelo gol. Tá aí as palavras do atacante Luiz Eduardo falando justamente
sobre essa vitória do Leão do Mercado. Valeu, Anderson Luiz, o trabalho de reportagens do futebol, um show de março da Vale FM, com os jogadores do Guarani. Alguns quiseram falar, outros nem tanto, deixaram o gramado, mas a verdade é que o time do Guarani conquistou sua primeira vitória no Campeonato Cearense de Futebol, diante da equipe do Barbalha, hoje aqui no Estádio Naldão. A opinião do Marco Valério desse jogo, essa vitória do time do Guarani aqui contra o time do Barbalha. É isso, Delton, vitória importantíssima. Vitória importantíssima, Delton, para o time do Guarani na sequência da competição, até porque se o Guarani tivesse perdido o jogo hoje, praticamente não reuniria mais condições de lutar pela permanência na primeira divisão. Mas o Guarani conseguiu aqui uma vitória importantíssima, até sob o ponto de vista técnico, uma vitória heróica, uma vez que no segundo tempo predominou as melhores chances do time do Barbalha. O Barbalha teve diversas oportunidades, 3, 4 boas oportunidades para marcar pelo menos o gol de empate. Mas a pontaria dos jogadores do Barbalha não estava bem calibrada nesta segunda etapa. E também tivemos uma grande defesa do goleiro Diego, que conseguiu então fazer uma grande defesa e garantir essa vitória que é fundamental para a equipe do Guarani. E decepcionou um pouco o Barbalha, viu, Delton? Pelo que eu vi do Barbalha noutras partidas, uma equipe mais solta, com mais criatividade, objetivando sempre a vitória. O Barbalha vinha, inclusive, de uma vitória contra o Pacajus fora de casa, lhe dando um novo ânimo. Mas no primeiro tempo, o Barbalha muito travado, sem conseguir achar espaços na defesa do time do Guarani. Depois, o técnico barbalhense fez o que era correto, desmanchou o sistema com 3 zagueiros, avançou um pouco mais a equipe e o Barbalha criou algumas oportunidades no segundo tempo. Faltou o quê? Pontaria. O time do Barbalha não foi feliz nas finalizações e na grande chance que teve, o goleiro Diego do Guarani também fez uma grande defesa. Pelo número de chances criadas, o empate talvez fosse o resultado mais justo e pela produção técnica das duas equipes. O Guarani começou melhor o jogo, fez 1-0, Barbalha equilibrou, passou a ter mais posse de bola e no segundo tempo o Barbalha foi sim superior. Então, pelo número de oportunidades, pela produtividade técnica das duas equipes, o empate seria o resultado mais justo. Agora, o que é que foi decisivo a favor do time do Guarani e da primeira vitória rubro-negra na competição? Exatamente o fato da efetividade. Faltou competência aos atacantes do Barbalha na hora da conclusão das jogadas no segundo tempo, já que na primeira etapa o Barbalha também não teve bom rendimento. Louve-se no Guarani a disposição tática, a forma como a equipe apresentou-se. A gente viu um Guarani pálido, um Guarani sem raça, sem vontade, sem determinação em muitos jogos desse campeonato. E hoje aqui não. Foi um time brioso, um time valente, que esbarra sim nas suas limitações técnicas, mas que marcou um gol no início da partida, depois jogou fechadinho, em alguns momentos cozinhou o galo, como a gente fala no modo popular, e o Guarani sai daqui com um resultado muito bom, fundamental para a sobrevivência do Guarani na competição. O Guarani, com este resultado, entra definitivamente na luta para permanecer na primeira divisão e evitar o rebaixamento. Agora, tem esse jogo da quinta, né, Delton? Que será um jogo decisivo. Novamente, Barbalha e Guarani vão se enfrentar. São duas equipes que já se conhecem muito bem, já levam até uma certa rivalidade, alguns confrontos pessoais aqui entre alguns jogadores. E se o jogo de hoje foi animado na determinação, na vontade, na força física, imagino que quinta-feira também poderemos ter uma boa partida aqui entre Guarani e Barbalha. E parabéns à torcida rubro-negra pela vitória do Guarani, a primeira no campeonato. Depois de tantos reveses, depois de tantos resultados negativos, o Guarani volta a vencer para a alegria do seu torcedor. Parabéns ao Guarani pelos 3 pontos. Valeu, Marco Valério, com essa participação especial hoje no Futebol, um show do timaço da Vale FM, trazendo e avaliando essa vitória do time do Guarani.
João Filho, destaques finais aí, João Filho, do nosso plantão. Bom, tem gol do Campeonato Paulista, o Corinthians volta à frente do placar no Clássico, agora Corinthians 2, Santos 1, e o único jogo da rodada que continua em andamento pela segundona é o jogo do Crato, são 16 minutos, e já preocupa, viu, Delto, porque são 5h40, quase 5h40 da tarde, e eu tô vendo aqui que tá anoitecendo e não tem iluminação no Mirandão, não. O Crato vence o Grêmio Pague Menos 1-0. Tá certo, mandar um abraço pro meu amigo Tiagão, lá da panificadora Nova Aurora. Mandou mensagem aqui no Futebol Show do Timaço. Anderson Luiz, seu destaque final aqui na nossa jornada esportiva. Peraí. Desligado, o Anderson não vai falar nunca. Agora você fala. É complicado, viu, doutor Sá? Complicou. O Leão do Mercado volta a trabalhar amanhã, já avisando esse jogo da próxima quinta-feira contra a equipe do Barbalha, aqui mesmo no estádio Inaldão, às 15h30. Guarani e Barbalha voltam a se enfrentar. Agora o mando de campo do Leão do Mercado, viu, doutor Sá? Valeu então, meu caro Anderson Luiz. Assim nós vamos colocando o ponto final no Futebol Show do Timaço. Você acompanhou a vitória do time do Guarani, Leão do Mercado. Agora divide ali com o Barbalha, 3 pontos, a última posição. Vão agora para a briga, vão para a disputa agora. Na próxima rodada, para saber quem briga para fugir, quem fica para descer. Tudo isso para você na quinta-feira no Futebol Show do Timaço. Grande abraço a todos, bom final de domingo, excelente semana. Até a próxima, tchau, galera.